Papaio, 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 papaio. Olha papaio, o papaio. papaio. Qual é o melhor jogo de sempre? Papaio. Qual é o melhor jogo de sempre? Papaio. Papai é presidente. Papai é Papaio presidente. presidente. Papaio. Bom papaio, papaio forever. Também querem um papaio? Vão ter de comprar. Boa Páscoa, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português, principalmente sobre o papaio. Papaio. Mas se querem mais explicações, perguntem ao Marco. O Marco gosta muito de falar do papai. É Falem com ele, verdade. em E aqui privado. não há pis. Papaio, E o papaio. Aqui papai. não há pis. Exatamente. Espero que tenham comido muitas amêndoas, muitos chocolates e, acima de tudo, tenham passado muito tempo de qualidade com a vossa família, principalmente a jogar. E, se possível, a jogar em papai, com o Marco. Que É acho possível. que. Com toda a família. Melhor jogo de sempre. Hã? Exatamente. Temos que começar a ser patrocinados pelo papai. Pela quantidade de E vezes isso que a era gente diz genial. o nome do jogo. Mesmo em grande. Em vez de ser DICE cultural, era papai cultural. Espetáculo. Espetacular. Bem, malta, eu apresento como de costume. Meu nome é Diogo Trindade e vou ser um dos vossos hosts nesta conversa. E a acompanhar-me, como sempre, tenho o meu grande amigo, o grande papai, e o outro grande amigo, o César Mendes, também, malta. César. Mais nada. Olá pessoal, bem-vindos a mais um DICE Podcast. Hoje entramos em grande, com um grande jogo extremamente complexo, um daqueles brain burners, pá, que vocês têm que levar sempre para a mesa com o nosso querido e adorável papaio. Como é que é, Diogo? Essa Páscoa foi excelente? Foi sim, senhora. Foi passada com família, foi passada a jogar e foi passada a comer que nem uma lontra. E tu? Como é que foi a tua? É comer. Isto é 3 dias sempre a comer, que nem um animal, que já sou pequenino, então é uma desgraça. É É para desgraça sustentar. isso. No fundo, é para Não, mas foi sustentar. giro, foi muito giro. Sim, Foi muito senhora. giro, divertiu-se as crianças, a gente costuma fazer um caça ao ovo, A sério? Giro. compramos uns ovos de chocolates e depois vamos para o terreno, para a casa do meu pai, e vai miúdos de diversos lados da família, vão para lá e depois a gente esconde os ovos e eles andam à procura dos ovos para lá. Pronto, e depois no Que final giro. dividimos por todos. Yeah. Portanto, não há aquela coisa. Mas Eu ganho é mais, eu engraçado. tenho mais, yeah. Eu Não, tive para não, fazer, depois no final a gente divide tudo. Por eu isso tive para fazer isso com o meu pequeno, só que ele ainda é muito pequeno, ele tem 2 anos, ele ia perder-se com outras coisas e ele é tipo borboleta, ele vê uma coisa, vai atrás dela e depois vê outra e esquece. Não, Pois. ainda não está capaz dessas coisas. Pois, o meu vai Mas atrás dos outros, portanto acaba por se divertir também. yeah. Assim é mais fixe. Bem, como o César nos esteve a dar um bocadinho, o que foi a nossa Páscoa, mas mais importante que a nossa Páscoa é o que é que andámos a fazer nesse tempo. E aí entra o nosso próximo segmento, que é o Top of Mind. Top of Mind. No nosso Top of Mind, como vocês já sabem, é um segmento onde nós falamos um bocadinho do que é que andamos a fazer, falar, jogar, mexer, ver, o que vocês quiserem e o que nós nos apetecer fazer. Como imaginam, somos pessoas muito ocupadas, temos imensas coisas para fazer e o de costume já sabemos quem é que andou a fazer mais coisas. É claro que é o meu amigo César Mendes, que eu não sei como é que ele se divide em tanta coisa, mas César, estou curiosíssimo para saber o que é que tu andaste a fazer nestes últimos tempos. Epá, por acaso, em termos de jogos, isto até não correu muito mal nestes últimos tempos. E não fui a que passou, a Liriacon, né? E não É fui à verdade? Liriacon. Aliás, eu fui à Liriacon, mas Boas. fui apenas um dia. E não joguei assim grande espingarda, sou muito sincero. Portanto, mas mesmo assim não consegui jogar bastante. Olha, o que é que eu andei a fazer? Andei a jogar o Elder Sign. Uhum. Pronto, continuei a jogar o Elder Sign, para quem não se lembra, o Elder Sign é um jogo da Fantasy Flight Games, em que o designers são o Richard Launius e o Kevin Wilson. Okay? É um jogo de 8 jogadores, 90 minutos, 13 mais. É um jogo no mundo do H.P. Lovecraft, pronto, eu gosto muito desse universo, por isso é algo que normalmente me atrai. Isto por acaso foi um jogo que durante muitos anos não o comprei, andei a arrastar-se e agora pronto, tenho jogado, já o adquiri até em segunda mão Uhum. com a expansão do Gates of Arkham e andei, pronto, tenho jogado bastante até, já tinha jogado no Tabletop Simulator
Agora com o jogo físico, epá, é divertido. Quem gosta de rolar dados, andar ali naquele universo, pronto, acaba por ser engraçado, uma coisa assim mais light dentro daquele É isso que eu ia para universo. dizer. De todos, acho que é o mais light, não é? De, do- É porque é o que depende um bocadinho mais da sorte. Se bem que tu tens ali algumas decisões, pronto, que tens sempre aquela que, consoante aquilo que tu tens sempre os spells, pronto, E que alteram as também. magias que tu tens algumas habilidades, etc., que conseguem controlar um bocadinho ali mais os, Ok. os dados. Pá, mas sim, de todos é aquele mais simples, mas aquilo é brutalmente difícil. É bastante difícil o jogo. Mas sim, mas é muito giro e a expansão Gates of Arkham traz muito. Eu gostava depois de arranjar as outras expansões, mas acho que esta é daquelas que traz mais coisas. E Também pelo que sei, não adquiri, são muito foi. fáceis de arranjar também, acho eu. Acho que Sim, não se são calhar, muito fáceis de não se sei. arranjar. Pelo que Não um sei, não colega meu foi. também Não está foi... Ah, é? Engraçado, por acaso, não sei, não estive aí assim ainda ativamente muito a Ok. procurá-las, mas pronto, já achei piada. Eu tenho, como é que ele se chama? Que eu digo-te já que são as Grave Consequences, é isso, que é Hum. uma expansão, só um deckzinho de cartas, pá, que acho que traz bastante variedade e Uhum. também ajuda bastante. Também dizem, além do Gates of Arkham, esta é uma das minhas expansões para adquirir. Portanto, Ok. tenho jogado muito isso. Também tenho jogado, joguei Final Girl, Uhum. pronto, depois de andar a pintar e etc, Do sofreres a joguei. pintura. Não, foi. Epá, sim, pronto, pelo tamanho das miniaturas, pronto, mas ficaram fixe, onde ficaram. Ficaram Ficaram. lindíssimas, malta. Vocês sigam. Eu ainda não partilhei porque eu vou ser honesto, não consegui jogar. Mas o César tem no Instagram dele, quem não conhece, siga o César. Ele pintou as minhas minis do Final Girl, tão espetaculares. Meus senhores, aquilo até dá uma presença completamente diferente no jogo, a jogar aquilo. Até aquilo parece que estamos mesmo a jogar um jogo, um videojogo, para quem gosta. Aquilo tão bonitinho, tão pintado. Eu Seja, até tremo. Quando ele mostrou aquilo na Lariaconda, eu quase que chorei. Perguntei ao César. é verdade, ficaste bastante admirado e gostaste bastante, ainda É bem, verdade. portanto é sempre bom a ver, mas pá, o jogo eu não o tinha, Uhum. não o tenho ainda, pronto, mas nunca pensei em adquiri-lo porque diziam, principalmente quando veio o Kickstarter, diziam que era muito parecido com o Hostage Negotiator, e eu não achei muita piada ao Hostage Negotiator, portanto, pá, acabei, apesar de gostar, eu gosto muito de terror e deste género de cenário, né? É mesmo em filme, apesar de me dizerem, depois quando disseram isso, eu acabei por desligar, então não vale a pena, não vou pelo tema só. Mas teve de ser o teu Que acho amigo muito Diogo. engraçado o conceito até das cassetes, né? Em vários módulos, tens o base e depois tens os módulos dos Vais vários metendo, cenários, vais né? acrescentando e vais mudando a rapariga, vais mudando o filme, vais mudando e é um filme Exato, completamente diferente, porque cada rapariga tem os pontos fortes numa coisa, pontos fracos noutra, e é fixe exatamente. ter já alguma Pronto. diversidade. E o jogo, pronto, eu acabei por aproveitar por jogar o jogo, pá, e gostei bastante. Joguei várias vezes, joguei 2 cenários apenas. Joguei várias vezes, mas joguei apenas 2 cenários. O Uhum. do Hunt, que é basicamente o A serial cara do killer, jogo. né? Uhum. Sim, que é basicamente o porco, a máscara de ferro do porco, que acaba por ser um slash, basicamente. O gajo anda atrás tipo Sim. a Para, matar e para tem matar as tudo. vítimas também. Exatamente. E depois joguei o do Poltergeist, que o que eu achei é que os cenários são todos muito diferentes e os monstros. O Poltergeist, por exemplo, não morre, nós não o matamos. Nós temos aqui que encontrar uma menina e por vezes temos que encontrar o urso da menina. Às vezes ela só sai embora se encontrarmos o urso da menina e temos que escapar depois da casa Daquilo. com a menina. Pá, parece bastante simples, mas não é, ok? Porque temos que andar, E, é difícil andar à procura e as aquilo é formas bastante como tu violento. fazes e mesmo o estilo de jogo, é um jogo porque tu tens o hand building que vai dando depois habilidades novas que vão fazendo cenas, é interessante. Depois construís a tua final girl entre aspas, adaptá-lo à necessidade, é fixe nisso. É muito giro. Eu gostei muito do jogo, tanto que foi wishlist. Está na wishlist. Uhum. Portanto, hei de o adquirir. Não, lá está, pronto, as minis são fixe. Eu gostava de ter as minis, pronto, como é óbvio, mas não são extremamente necessárias para o jogo. Hum. O jogo
o playmat, o Diogo, por exemplo, tinha os playmats também. Eu joguei com os playmats, mas acho que os playmats acabam por ocupar mais espaço do que o jogo necessita. Pronto. Sim. Aquilo até pode ser jogado quase uma mesinha quase daquelas É. do avião ou mesmo do comboio, que não precisas de tanto espaço. Aquilo de coisa. Mas está muito giro. Pronto, acabei por não dizer que era um jogo apenas para um jogador. Dá de 20 a 60 minutos, dizem eles. É do Evan Derrick e de AJ Portfirio. Mas é grande recomendação. Adorei. Vai para a lista e eventualmente vem cá para casa, sem sombra de dúvidas. Por isso, tenha lá a Season 2, Diogo, que é para a gente experimentar também. Está quase, Estás à espera dela, né? está quase. Já houve malta começou a receber, por isso. Sim, senhor, está quase. E mais? Portanto, mais isso. O que é que joguei mais? Continuando depois no tema do HP Lovecraft, estive a jogar Arkham Horror, a terceira edição. Já tinha recebido no Natal, a minha deu-me o jogo já há algum tempo, e finalmente depois levei-o para a mesa. Até ouvi a jogar na Laria Con, e tinha, era daquelas coisas, foi passando. Pronto, e acabei por levar para a mesa. Joguei várias vezes. É um jogo de Nicky Valance e outras pessoas, que era mais quem? Era o Richard Launius e o Kevin Wilson também. Okay? É um jogo de 1 a 6 jogadores, é de 120 a 180 minutos, portanto é um jogo já mais longo. Okay? Para 14 mais, é da Fantasy Flight Games. É assim, como é que eu hei de explicar? Eu gosto muito do HP Lovecraft de jogos mais temáticos. Este é temático, mas é o menos, acho que é de todos, é o menos temático. É aquele... É assim, tu tens a história vai evoluindo, está engraçado, mas é muito mais estratégico, mais brain burner do que todos os jogos. Os jogos que tu vês do Cthulhu, etc., principalmente a Fantasy Flight, são todos jogos muito mais de tema. Mesmo o card game é muito de tema, é muito temático, é muito, tem muito da história, notas mais a história. Tens a parte depois de gerir as cartas, onde é que tu vais, etc. Este achei-o bastante mais estratégico naquilo que tu tens que fazer. Ok. E também lá está, os Elder Gods que utilizas são muito diferentes também, aquilo que tu tens que fazer, alguns são bastante diferentes. Pronto, mas é um jogo muito mais xixa. Ok. Tem mais ali onde pegar, sim. Tens mais onde pegar, tens mais em que pensar, em termos de onde é que tu vais, como é que vais, estás sempre ali a controlar, tanto que ele, estava aqui a ver, ele tem um peso de 3.34, claro, não daria que tivesse tanto. Mas sim, é um jogo mais pesado, e se juntares depois criar expansões com mais coisas, ainda mais pesado se torna. Mas lindíssimo o jogo. Os tiles são lindíssimos, é um jogo bastante diferente, portanto, gostei bastante. Não é dos meus favoritos, mas gostei bastante. Ok. E o que é que eu fiz mais? Isto foi em termos de jogo. Em termos de jogo, o que é que eu estou agora a fazer? Estou agora a ler as regras de um jogo que eu já tenho o volume 1 e neste momento está no GameFound. O segundo livro de campanha para o volume, que é para o volume 2 do Explored. E eu agora pedi ao Marco, eu tenho o volume 1, mas não tinha o volume 4 de todos. Eles têm temas diferentes. O primeiro é assim mais um Dead King, que é um zombie no fundo, pronto. Mas assim mais fantasiado. E aquilo é engraçado, o jogo do Explored é um jogo normalmente que é de 1 a 6 jogadores, 60 a 180, e é feito, a principal pessoa, a cara daquilo é o Jonathan Mariucci, que já fizemos no Dice Talks, fizemos uma entrevista com ele, o Marco fez uma entrevista com ele e temos uma grande relação com ele. Vão ver, mal, se ainda não viram. Exatamente, e vão ver. O jogo é muito giro porque tem a parte de exploração do jogo, do mapa. Okay? Depois o mapa tem sítios em que tens os bosses, em que podes lá ir lutar com os bosses, tens depois aldeias que é onde podes comprar coisas, tens depois tipo igrejas onde podes adquirir outras coisas. E aquilo é um RPG completamente. O engraçado daquilo é que tens cada pessoa, primeiro, só para criar a tua personagem é brutal, porque então quanto mais volumes, no volume 1, que é o mais simples, tens não só tens a raça, tens a tua personagem, que depois pode ser outra coisa qualquer, e consoante isto, depois eles depois têm os traits também, tem uma série de coisas que depois adicionaram, consoante isto vai identificando a tua personagem, e a tua personagem torna-se única. E acho que já não me lembro em quantas combinações diferentes é que aquilo já vai.
bastantes, que aquilo é uma brutalidade. Depois os jogos interligam-se, aquilo vai já no volume 4 e os jogos interligam-se todos. Podes jogar o volume 1 com o volume 3, o volume 2, Ok, 3 vais e misturar, 4, etc. Podes misturar. E o primeiro é um de zombies, o segundo é mais fantasia, mais floresta, etc., com elfos, etc. O terceiro é mais tipo Dune, no deserto, com os wormholes, com os minhocas do deserto e não sei o quê. E o quarto é vampiros. Ok, pronto. E desses temas, o primeiro e o quarto é o que me interessou mais. Eu tinha o primeiro e o quarto agora, até tenho um aqui. Ok. Esse calhamaço. Pronto, eu tenho um aqui, este menino, ainda é grandinho, está aqui o volume 4. Eu acho que vi lá um dessa saga a vender-se do Explorer, lá na Leiria Con, acho eu que havia lá um. Sim, havia lá o que era o Dead King, que era o volume 1. É. Pronto, e este tem aqui, que é mais de. Que é mais é mais de Monstros vampiros e etc. Ok, tanto tens a parte do sangue, e ele, consoante o sangue, ele vai ganhando mais poder. Ok. Vou ler as regras. Ali problemas técnicos. Peço o Alexandre, cheio de Desculpem lá, jogos. peço desculpa. E tenho também a expansão, que o Marco também deu. E o jogo é muito giro, porque o jogo. A arte, primeiro, eu digo-te, de todos os jogos, este jogo é capaz de ter a arte mais bonita que eu alguma vez vi. Em termos de monstros, etc., tem arte lindíssima. O que é excelente, mas por outro lado, em termos de jogabilidade, tu não vês muita arte. Engraçado. É pena. Eles até têm umas coisas que é das quests. Acho que eles lançaram depois um pack que é de que as quests depois vêm com arte, porque as quests tinham basicamente texto. Okay? O jogo é bastante temático, mas depois não vias a parte visual do tema. Ok. Se vais ver a arte do jogo, até tenho aqui o livro de regras, né? Pronto, desculpem lá quem só está a ouvir, mas a arte do jogo é lindíssima, é brutal mesmo, é mesmo muito Essa boa. tem um aspecto vitoriano, tem um aspecto fixe. É muito giro, adoro o jogo, às vezes é um bocado longo, okay? Mas eu gosto muito do jogo. E tinha o volume 1 e já andava aqui a coçar a cabeça para os outros volumes e não sei o quê, e agora como eu estou no Game Farm, vou mandar de cabeça pelo menos para o volume 4 e a expansão para o primeiro volume. Portanto, é isso que eu tenho agora em mente e é provavelmente o que eu irei jogar a seguir. Em termos de jogos, foi isto. Depois, assim, muito rapidamente. Foi composto, foi bastante. Em termos de jogos, foi composto. Depois, aqui, em termos de outras coisas, o que é que eu tenho feito? Tenho estado continuo a ler o Sandman. Acabei agora com o quarto livro. Brutal, espetacular. Adorei. E se isto for a próxima season, vai ser muito giro. Tenho visto também o Mandalorian, pronto, à medida que vai saindo. Tenho visto também o Shadow and Bone, que saiu entretanto. Está engraçado, gostei mais da season 1. Pronto. Okay. Continuo a achar que o Shadow and Bone, se fosse com os fulanos a fazerem uma produção tipo Game of Thrones, acho que seria uma série brutal. Pronto, se bem que a minha mulher está agora, pois, falta, por isso é que eu estou a dizer, se fosse uma produção tipo Game of Thrones, acho que em termos de universo e história está ali muita coisa engraçada. Se bem que a minha mulher está a ler agora os livros, a minha mulher gosta bastante de ler e ela nunca tinha lido os livros, e ela agora, vou começar a ler os livros. E ela vai no primeiro, já vai quase acabar o primeiro, e ela diz, por incrível que pareça, ela gosta mais da série do que dos livros. Dos livros, Ok, está bem. Pronto, então tenho estado a ver isso. E tenho também, que eu nunca acabei de ver, ou pouco vi, do Star Wars Clone Wars. Então, prepara-te para uma viagem. Tenho estado a andar a forçar. Comecei a ver há muito tempo, depois parei, depois comecei a ver outra vez, depois parei e agora estou a forçar-me a ver. Não tentes ver muitos numa só assentada, porque aí torna-se enjoativo. Tenta ver 2 no máximo por dia ou assim. Sim, porque aquilo lá está, aquilo tem depois aquela coisa, aquela rotina de é um episódio e depois é uma pequena história. Pois é. Depois aquilo é mais uma pequena história. E aquilo, a partir lá mais para a frente, é que aquilo começa a ganhar um bocadinho mais de carne. Posso dizer que o fim é épico, dá-te muito sobre os personagens, sobre a Ahsoka, percebes perfeitamente porque é que o Anakin se virou para o outro lado sem qualquer problema, porque é que ele virou-se para o Dark Side, percebes porque é que o Obi-Wan já sabia de muita coisa e não fez nada. Há ali momentos que são muito fulcrais e que explicam muito
daí o Jorge Lucas também dizer que para ele é mesmo canon, aquilo era completamente, antes da Disney comprar a LucasArts, isso era canon para o George Lucas, e tem sentido, porque há ali muita coisa que complementa perfeitamente o mundo de Star Wars, e quem vê os filmes, há ali muita coisa que é feita à pressa, por exemplo, porque é que o gajo de um momento para o outro fica mau e o que acontece, não, há um Sim. acumular de cenas que não explicam por trás, e a Sim. Disney agora tenta fazer isso contigo agora a comprar e a pagar as cómics, mas o Lucas fez isso de uma forma muito melhor, que foi a série do Star Wars Rebels, sim, e depois tens as outras que a própria Disney lançou, como é que eles chamam, Rebels, chupa, tu estás a ver o Clone Wars, e o Rebels que eles agora estão a lançar também é muito bom. É um bocado Tens infantil. o Bad Stash, ou o que era, também lançaram Esse entretanto eu não acho isso, muita né? piada. Não, o Rebels é um que era do canal da Disney mesmo. Sim. Parece muito infantil. Tem um aprendiz Jedi que é o Ezra, mas também a história tem muito fixe e aprofunda-te ainda mais a Ahsoka. O que é que ela fez, porque é que ela deixou, e sendo um bocadinho spoiler, vá, mas se me permitem, tem dos momentos mais icónicos, que é a Ahsoka a lutar contra o Darth Vader. Sim, Que é tipo a aprendiz a lutar contra o mestre, quando eles já estão completamente fora dos Jedi. A Ahsoka diz que já não é Jedi nenhum, e o Darth Vader é o Darth Vader, pronto. Sim, nota-se, eu sabia que aquilo tinha explica muita coisa, e daí eu sempre querer continuar a ver e sempre voltar, né? E por isso é que eu quero ver, pronto, e agora, pronto, é para ver. Pronto, lá a série da Ahsoka, né? Pronto, aquilo tem que... Lá vais ter e prepara-te, o Rebels, se queres a Ahsoka, o Clone Wars é a introdução à Ahsoka, e o Rebels é a Ahsoka pura. O Rebels é o Ezra um bocadinho, o resto é tudo Ahsoka. A Ahsoka rouba completamente. Foi aí que ela, para mim, foi aí que ela ganhou o prestígio todo. Ela já era fixe no Clone Wars, principalmente nos últimas seasons, ela fica muito fixe. Mas ali é que ela se mostra. Tanto que eu fui ver o Rebels, apesar de ser um bocado infantil, e as brincadeiras deles e os diálogos são um bocado crunch, um bocadinho de tipo, mesmo há miúdos isso, mas vale a pena. Só por ela vale muito a pena. Boa. E então, e tu? Pronto, isto foi da minha parte, já foi bastante longo. E tu, o que é que andas a fazer? Sim, senhor, O que é que andaste a fazer, homem? Conta-nos. Eu andei na Páscoa, como tu disseste muito bem, andei a comer e andei então a experimentar jogos que recebi na Lariacon e que fui comprado também na Lariacon. Experimentei agora o novo lançamento da Devir, o Jerusalém One Domino, e posso dizer que jogo, meus senhores. Se gostam de Arnak, se gostam de Dune Imperium, se gostam desse tipo de jogos com deck building e fazer jogadas com as cartas, estão para várias coisas, meus senhores, jogo fantástico. Eu adorei o jogo. Eu sou muito fã de Arnak, eu sou honesto, eu gosto mais de Arnak do que gosto do Dune, e os últimos jogos dele têm sido muito nessa onda. Foi o do Arnak, depois lançaram o Lacrimosa, está ali na mesma onda, e eles têm dado a seguir. Mas este para mim, dos três, é o melhor. Completamente. Está intermédio, está ali entre o Arnak e o Lacrimosa. O Arnak, se calhar, deste tipo de jogos deles é o mais leve, o Lacrimosa é o médio e depois o Bitoku o mais complexo. E este está mesmo ali no sweet spot entre a simplicidade do Arnak com a estratégia do Lacrimosa, porque tu podes fazer muita coisa para ganhar ali pontos e podes ir buscar muitas coisas e tens de pensar muito bem nas combinações das cartas que vais fazer e depois onde é que vais colocar os acólitos de Jesus Cristo para ganhar, porque eles vão-te dar pontos, e depois tens uma mecânica muito interessante que é a mecânica do favor. A mecânica do favor é: eu dou-te um token que te vai dar bué benefícios, vai-te dar pontos, vai-te dar a possibilidade de fazeres bué de cenas, mas em compensação eu ganho uma carta que me vai permitir fazer 3 ações brutais, assim, uma coisa estúpida. E tu escolhes a quem é que queres dar esse favor, a quem é que vais dar o favor. Para além disso, quanto mais favores fizeres, mais vais subindo uma token, vai dar pontos também. Então, há ali uma dinâmica, porque tu tens sempre tendência a ajudar o jogador que vem menos chatear. Quem é que é? O que está em último lugar. Eu vou-te dar pontos. Então o último jogador nunca fica muito para trás, porque está sempre a receber bónus. Então ali os pontos ficam sempre muito taco a taco. Há ali qualquer coisa que pode diferenciar os pontos a qualquer momento. E tematicamente gostei muito do jogo, porque sem querer falar da parte religiosa, que eu nisso sou meto um bocado de lado dessas conversas, mas a temática está bem emprega. Tu mandas acólitos para irem buscar recursos, os recursos vêm, tu trazes os recursos para a última ceia, e quanto mais depressa vais para a última ceia, melhor podes escolher o lugar onde tu queres, perto dos Cristos e dos acólitos dele. Quanto mais perto
tiveres, mais pontos vais ganhando. E quanto mais acólito lá tiveres, mais histórias vais ouvindo da Bíblia para conseguires ganhar mais pontos no fim do jogo. E o tempo vai passando e tu vais ter depois os romanos na altura a reunirem-se cada vez mais depressa, porque está ali a haver muita confusão, o pessoal está-se a juntar muito para a última ceia, a palavra de Deus está-se a espalhar muito, eles não estão a achar muita piada, então consoante vai aumentando, tu vais ganhando pontos porque estás a começar a falar-se muito de ti, mas ao mesmo tempo é quando acaba o jogo, é quando chegas ao topo e ok, eles vão capturar-te. Está feito. É quando Engraçado. acontece. Eu É estava a muito ver aqui a arte das Cara, cartas é é lindíssima. lindíssima. A arte das cartas é lindíssima. Este é aquele que tem stickers para todo lado, é autocolantes para todo lado, não Eu é? já colei os quase todos, quase. É só para dizer, eu já os colei, eu Cara, detesto fazer isso. Mas dá uma temática pronto. completamente diferente ao jogo também. Sim, Ah, tá engraçado. Os autocolantes e tudo e e a etc. senhora, Pronto. quem se fez Gostava esse que jogo, o tabuleiro fosse um bocadinho mais apelativo, mas tendo em conta a arte sim, das o tabuleiro cartas. fica. Mas depois as cartas lá em cima e os pedaços da Bíblia em cima do tabuleiro dão-lhe uma figura diferente. Não sei se estás a ver o tabuleiro todo composto com tudo. Tô. Dá-lhe uma arte diferente, porque as imagens depois sobressaem um bocadinho. O defeito que eu te posso dar realmente é que as ações não são muito bem explícitas. Tu tens tipo ações de local, que isso mostra-te o sítio onde podes Uhum. fazer, e depois tens ações que tu fazes no fim da carta, que é, por exemplo, meter os jogadores na mesa, meter meeples na mesa, mexeres, e isso aparece só uma imagem. E para quem não está habituado, elas são 12 ações que tu podes fazer. Essas 12 ações, se tu Yeah. não as souberes, mesmo o player guide não estão descritas, só está a imagem, mais nada. Pá, para quem não está habituado é um bocado manhoso. As ações não são muito difíceis, mas é um bocado chato tens de estar sempre à procura do que é que elas fizeram. Pá, e nota-se que aquilo é uma carta de amor, porque quem fez aquilo foi uma teóloga e é uma senhora que também dá Uhum. catequese. Então é uma senhora que gosta muito de jogar jogos de tabuleiro. Acho que um dos jogos favoritos dela estavam lá a vender na banca da Vir, não sei se é verdade, se não. É o Bitoku, que é um jogo assim mais complexo. E ela diz que queria juntar as duas coisas, um jogo e uma palavra também da paixão dela, da religião. Pá, e Ok. conseguiu. Acho que o jogo está muito bem feito. O jogo está Sim, espetacular. acho que está muito bom, Tá, está muito é um jogo. engraçado. É um jogo quando eu for ter contigo, eu acho que te vou levar para tu experimentares, porque tematicamente está bem inserido, não é um Dungeon Crawl, nada disso, mas tematicamente sentes-te bem a Sim. jogar aquilo. E é um jogo, para um jogo fofinho, entre aspas, porque tens a mecânica do favor, do ajudar, e depois se fizeres oferendas ganhas pontos, não sei o quê, tem ali alguma maldade, porque há um dos acólitos, ou chama-lhe o que quiseres, que te pode fazer mudar os teus meeples com outros meeples do teu adversário na Uhum. mesa. Então há ali um bocado também agressividade, pelo menos 6 meeples tu podes fazer isso. Então há ali momentos que é assim um bocadinho maldoso, também toma, agora levas pontos negativos, ficas atrás de Judas, toma, Uhum. agora são mais. É Mas engraçado. ainda é um jogo, né? Isto ainda tem aqui 90 minutos e o peso dele 3,17 ainda é um Eu não bocadinho. lhe daria, vou-te ser honesto. O Lacrimosa está com 3,13, eu diria que ele é mais leve que o Acho Lacrimosa. que a malta está um bocadinho a abusar nos pesos dos jogos. Eu acho que ele não. Parece, mas pronto. Eu diria que ele está mais perto do. Se me disseres que é um 3, que é um 2,9, como o Arnak acreditava, um 3,17, eu acho que é um bocado exagerado, mas pronto, é a minha Sim, se opinião. for do mesmo nível do Arnak, sim, Está 3,17 não nessa é onda, olha, coisa. está perfeitamente nessa onda. É. Eu quase que digo que o Arnak é um bocadinho mais complexo dele, porque tens as jogadas muito mais contabilizadas, tens de fazer aquilo para Uhum. fazer aquilo, senão sentes que não é Sim, suficiente. estás mais Este, estrangulado, sim. este não, este dá-te muito mais liberdade para fazer as coisas. Podes Engraçado. ficar para trás, mas isso depois também percebes. Acho que não te constringes tanto. Fixe, Depois, muito o que é bom. que eu andei, o que é que eu também andei? Recebi o bambu também da Devir, quis experimentar, porque eu Bambu! sou o fã de Bitoku e o bambu é o light, chama-lhe assim, o light do bambu. Passa-se no mesmo universo, tem ali algumas coisas diferentes, semelhantes na mecânica, mas é muito engraçado porque tu agarras no e vais mexendo numas varinhas e essas varas é que te vão permitindo fazer vão permitir fazer ações e essas ações vão influenciar o que é que os teus adversários podem fazer no Uhum. próximo turno, porque aquilo depois vai subindo e depois tens as ações disponíveis para eles que vão ficar no outro turno, então há ali muita interação. Eu posso interagir muito com os jogadores e isso é muito interessante, mas é um jogo que eu ainda não te quero falar muito porque eu não me consegui debruçar ainda muito em cima dele. Só dei assim Engraçado. um Sim, coisa. os coisinhos do bambu tá giro, tá. Mas é bem Por engraçado, porque acaso com sim. quem eu ainda só joguei um jogo, e é bem engraçado, porque tu vais fazer as oferendas e depois metes os bambus nos sítios onde tiveste as oferendas. Hum. Então vais mexendo os sticks, e então uma ação para mim, que por exemplo é ir ganhar comida,
tu queres essa ação, mas eu roubei-te, eu posso interagir com o teu jogo e dizer, tu queres comida, tu no teu turno não vais ter comida, deixa-me cá contabilizar, estás lixado, não vais. E é bem engraçado ver isso, depois a interação entre os jogadores. Também torna-se muito interessante. Giro. Muito mais Depois, colorido. E ambos os jogos de Advir, não é? sim, ambos jogos Os dois jogos. para mim foi uma das grandes surpresas. Depois adquiri um jogo que eu já tinha falado contigo aqui, que é o Dark Souls, o card game. Como já toda a gente que me conhece sabe, eu detesto o board game. Foi uma das minhas desilusões da vida e há um jogo que me fascina muito pela positiva, que é o card game. O card game é um deck building, em que temos a mesma mecânica, então o teu boneco podes mexê-lo de um lado para o outro no card game, só que vais utilizando as cartas para fazer as ações e podes adaptar. Se fores mágico, tens mais cartas de magia, se fores guerreiro, tens mais cartas de porrada, por aí fora. E adquiri o jogo, ainda tenho o jogo simples, ainda não arranjei as expansões, é uma coisa que eu quero arranjar. Eu sei que o jogo também está um bocadinho mal cotado, está com 6.8 ou 6.9, enquanto o board game está com 6.7 ou 6.6, já não sei. Mas este eu acho até bastante piada, porque é um deck building simples, faz o que tens a fazer, e é muito divertido, e é um jogo que não precisa do grinding que tenho de fazer no outro. Acho que faz o que eu queria do Dark Souls, sem as minis, que é uma pena, mas faz o que eu quero. Depois, o que é que eu também andei a fazer? E andei a fazer a mexer, o unboxing, entre aspas, de um jogo que ainda não consegui jogar, mas tenho muita curiosidade, que também já veio pintado quando o adquiri, que foi numa das coisas que a gente vai lá falar mais para a frente, que é o Wasted Nights, a Second Edition. O Wasted Nights é um bocadinho o Fallout, o Fallout deveria ser. Tens até um livro enorme de histórias que aquilo depois vai desenrolando. Aquilo tens no mapa da Austrália, tu és um cavaleiro num pós-apocalíptico, peço desculpa, e tu tens de andar a fazer recursos, vai havendo histórias, um bocadinho um jogo a Choose Your Own Adventure, um RPG dessa onda, e tens ali bué de histórias. Para além disso, eles lançaram uma app que facilita imenso também o jogo a fazer coisas, e então é muito engraçado ver depois da app como é que ela interage e vai-te facilitar muito a nível das cartas, bem como é que desenvolves as coisas. O jogo é muito simples, só podes fazer 3 ações, que é mexer, interagir ou usar um item, mas depois isso tudo naquele mundo desenrola-se várias coisas e é super engraçado. A arte também é bué de gira, é super engraçado, é mesmo Mad Max puro, e eu já tinha o Westland Express lá, o Westland Express já tinha nessa onda e queria um RPG também nessa onda para ter, e gostei muito. E é um sítio normalmente não é muito falado, que é a ilha da Austrália, ali, muito constrita aquela zona, e então torna-se muito engraçado. Isto foi mais ou menos os board games que eu andei a ver. Depois tive mesmo assim muita coisa. Jogar, ainda só joguei 2, 3, mas não joguei tanto como queria, poderia ter jogado mais. Depois tive o Shazam 2. O Shazam 2, um filme que me desiludiu, já sabia que era mau, mas estava com super curiosidade, porque eu sou fã do Zachary Levi, eu gosto dele desde a altura do Chuck. Para quem não sabe, o Chuck para mim é uma das séries mais desvalorizadas atrás, mas principalmente as 3 primeiras seasons são fortíssimas. O gajo é um nerd, depois fica com uma parte informática na cabeça, então consegue fazer as habilidades e ser bem inteligente à pala disso, e é muito fixe. E eu sou fã dele desde esse tempo, e ouço a falar muito mal dos outros filmes. Começa a falar mal do John Wick 4, que toda a gente diz que é um número 10, que é um filme épico, é a melhor cena que saiu. Fala mal do The Rock, assim, às 3 pancadas. Está bem, o The Rock não é santo, mas também falar assim à podre. Dizer porque é que as pessoas não vão ao cinema. Quis ver o porquê é que ele fala tão bem. Será o filme é assim tão bom e ninguém valoriza? Não. Filme horrível. O filme não tem ponta por onde se pega. Fica uma porcaria. O filme não vale nada. Por isso é que ele leva. Eu sei que de certeza estás a ouvir este podcast. Cala-te, por favor, cala-te. Não... Desculpa, porcaria, quero dizer. Tens de meter um bip depois nisto. E depois estive a ver tudo em já todo estás lado. a dar trabalho. Já estou a dar trabalho. E depois estive a ver tudo em todo lado ao mesmo tempo. E este sim, meus senhores, que filme. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. É um filme que realmente mereceu os Oscars. Também já ouvi. Não é um filme que eu diga, que tu ias à primeira vista, isto é um filme, deve ser de ação. Não, isto não é um filme, aquilo é cómico, aquilo é uma comédia que eles estão a fazer, mas está muito bem feita, porque eles levam as coisas a um extremo que é tão delicioso de ver, e a forma como eles lidam com o multiverso, eles fazem isso melhor que a Marvel faz, sem qualquer problema. É tão fixe. A forma que eles fazem metes os sapatos ao contrário, que tem sentido os sapatos ao contrário, porque estás a dar com a vida para trás, ao contrário, ok. E fazes aquilo que tu não fizeste, poderia fazer esta ação. Neste caso,
Opa, Eu acho que eles conseguiram. É um filme completamente sem sentido, nonsense, é coisas tão parvas às estúpido. vezes, mas mas está tão bem feito que tu, epá, é o parvo, mas bem feito. Tens Yeah. aqueles filmes são parvos por ser parvos, que são ridículos, que são, pronto, e tu, assim, ou gostas Ou é o teu ou estilo ou não é ou não assim. comes, né? Pronto. Este aqui está com qualidade. Este é tipo como, olha, como Shadow and Bone para Game of Thrones, né? Em Yeah. nível de produção, né? Pá, o Shadow and Bone, pronto, vê-se. Epá, mas a produção e a forma como está feito o Game of Thrones, pá, não tem nada a ver. Yeah, yeah. É a mesma coisa que eu senti aqui. E acho que isso é que funcionou muito bem. Eles conseguiram fazer aquilo extremamente bem. E acho que foi isso é que fez realçar o filme. Que é toda a gente, pá, sim, aquilo é parvo, mas está bem feito. É um parvo muito bem feito. Pá, está muito giro. Também achei muita piada ao filme, por Gostei acaso. muito. E principalmente o Principalmente uma ator. parte, então houve lá uma parte que a malta ficou, e tu, pronto, eu não vou dizer spoilers, que é giro, mas tu sabes certeza a parte que tu ficas todo, então, e agora? Hã? Yeah. Como? O E dia, depois, epá, e depois, e depois, depois segue. epá, pronto, está bem, ok. Pronto, e tu Opa, continuas com aquilo. e gostei de Epá, ver um ator muito que é giro. subvalorizado e tive imensa pena de ver só agora. Ele é chinês, eu não sei se ele é chinês ou é coreano, peço desculpa. O que fazia Fez de do Indiana miúdo Jones. do Yeah, Indiana e agora Jones. vê-lo, ele ali faz um papelão. Ele tanto faz do Ah, marido estúpido, como faz do gajo é. muito sério, como Um faz agente do. secreto, quase, né? Tipo agente Mas secreto. nessa parte, eu estou a falar na parte em que ela é uma atriz conhecidíssima no mundo, Sim. em que ela o encontra Sim, e ele sim, é um sim, sim, gajo sim. todo. Ouve, nem parece a mesma personagem. Está épico. E a Yeah. forma como ele fala com ela é mesmo aqueles filmes dos anos 80, o Casablanca, isso está espetacular. O ator, Sim, sim, a sim. filha é boa, a atriz que faz de má também é conhecidíssima, é a gaja do coisa, também é uma boa atriz. Pá, mas quem rouba o espetáculo para mim é ele. Mesmo a principal, quem me rouba o espetáculo é ele, faz um papelão Sim, sim, épico. sim, sim, Épico, sim, épico, sim, sim, épico. Que sim, sim. papel. Pá. E percebo o porquê dele ganhar, Eu percebo o porquê. nem sei nem que ele andou. Ele, não, ele deixou de fazer de filmes. Ah, Ele deixou ok. de fazer. Que é ah, um bocado estranho, né? yeah. Uma pessoa que tem desaparecido tanto e de repente chega ali E depois deixou de ser e convidado. killer, Há ali né? muita história por trás. Depois ele não quis aprofundar muito, mas se procurares, eles contam. Tem a ver depois com não o quiseram. Depois também ele teve uma situação familiar também que não o deixou. É ali muita coisa a mistura, mas Ok, pá, está espetacular. Foi muito bom, eu muito bom. adorei. Por Tá último, bem, não me lembrava nesse, não me lembrava desse. quem Também. me conhece também sabe que eu gosto muito de mangás e animes e isso tudo. O César já me conhece, disse que eu já no Atinalaria quando dei-lhe uma sova disto. Andei a ver agora uma que é o melhor assassino do mundo reencarna noutro mundo como um aristocrata. Opá, isto só está a primeira season, comi aquela porcaria toda no estante. E tive de comprar as light novels. Quem não sabe, o light novel é como se fosse um livro feito normalmente, só que tem uma escrita um bocadinho mais descontraída, chamamos-lhe assim. Pá, e ele tem seis e fui comprá-los todos. E ando a ler também aquilo aos bocadinhos. Bem dita a aplicação do Kindle que me permite ler aquilo no telemóvel, não é a mesma coisa com um tablet ou com um livro, mas desenrasca-me também. E estou a adorar aquilo é espetacular. Malta, se vocês conhecerem mais animes destes da onda, mandem aqui nos links que eu também gosto de ver e gosto de conhecer. Eu já tenho ali umas poucas, não me falem no Mushoku Tensei, nessas coisas, mas se conhecerem mais alguma coisa assim mais underground, mandem-me que eu estou super curioso e quero saber mais. E foi isto a minha semana, César, como podes ver. Brutal, brutal. Como veem, malta, isto, bem, isto cada vez está maior, O Miguel este vai-te tópico, matar. mas pronto, mas pronto, é assim, foi isto então, o que nos vai na cabeça e aquilo que nós andamos a fazer e que fizemos desde o último podcast, e depois disso, já sabem para o que nós vamos para o nosso tópico da semana, que é sobre a Leiria Con. Vamos, bora lá. Main topic. Ora então, como viram, o tópico da semana será sobre a Lyricon. Nós já fomos, pronto, a Lyricon já foi há algum tempo, quando o podcast, para aí há 2 semanas, ou coisa assim, quando o podcast sair. Para nós também já foi há muito tempo, não estamos a gravar muito tempo antes de Sim, dar sim. prosseguimento. Mas pronto, é algo que nós resolvemos falar e vamos mencionar. Pronto, acaba por ser
o maior evento de board game do país, né? Aquele E o mais antigo também. reconhecido, mais antigo, tanto, pá, e tem uma mística, e tem uma forma diferente que outros eventos não têm, nem que seja pelo sítio onde é feito, o facto de estar toda a gente lá no mesmo sítio, etc. Portanto, e por isso, vamos partilhar o que nós lá fizemos, principalmente o Diogo, que o Diogo esteve lá os 3 dias, 3 dias. 3 dias, não foi? Estiveste lá 3 Sim, dias, senhor. e Sexta a eu apenas fui no sábado. Pronto. que é uma Infelizmente, pena, César, pronto, que é há uma pena. malta, Para há o ano já malta que sabes. não. Pá. Sim, pronto, eu acabo eu já vou falar um bocadinho da minha experiência também do Leiria Con, mas sim, desta vez fui e vim no mesmo dia, e não foi o dia todo, eu só apareci por volta da hora do almoço, só consegui Era aparecer mais ou por menos. volta da hora do almoço, portanto acabou-se por perder ali muita coisa. Mas pronto, Diogo, vamos começar primeiro por ti. Sim, Diz-me senhora. como é que foi a tua Leiria Con, o que é que andaste a fazer? A O que é que foi? Lyricon, para mim, este ano foi espetacular. Foi uma coisa espetacular. Adeus até amanhã, até à próxima. Não, o ano Mais nada, passado, siga o próximo tópico. a minha Lyricon foi assim um bocadinho manhosa, porque a minha mulher ficou doente, e então eu tive de sair na sexta, deixei lá o meu primo e voltei só no domingo. Isto é, quando aconteceu tudo, eu nunca estive lá na Lyricon, foi espetacular. Eu tinha um miúdo pequeno, não tinha ninguém que ficasse com o miúdo, a minha mulher também tinha de ficar eu com ela, então o meu primo ficou lá sozinho, entre aspas, e eu andei a fazer piscinas de um lado para o outro, por isso acabei por não aproveitar. Este ano tive um bocadinho mais solto. A Lyricon é sempre um evento diferente. Para mim dá-me uma sensação diferente de estar lá, porque sentes-te mesmo numa convenção, porque estás num ambiente fechado, só a viver aquilo, só bebes de board game, só vês pessoas do board game, só o que te salta à vista é só board games, e isso é muito interessante porque é uma altura em que tu só vives para aquilo, ponto. E numa altura em que cada vez mais é difícil, se calhar na nossa cidade, encontrarmos e jogarmos com pessoas, pelo menos 3 dias só para viver aquilo é muito interessante. Infelizmente, eu, ao contrário das outras pessoas, não consigo ter os 3 dias. Eu tenho normalmente um dia e meio, porque um dos dias, como tu também sentiste isso quando foste lá ter comigo, está muito relacionado com palestras. Nós tendo um canal de YouTube e de podcast, estamos muito, ou vamos às conferências das produtoras, das editoras, querem nos mostrar jogos, querem falar um bocadinho connosco, e nós também que lá queremos estar para saber as novidades, o que é que podemos falar, o que é que não podemos, o que é que não há. E o sábado é sempre um bocado um dia mau, chamamos assim, por causa disso. É um dia excelente porque tu vês os produtos novos e falam contigo e mostram-te jogos, mas é um dia mau porque tu acabas por não jogar nada. Yeah. E infelizmente foi o dia que tu foste, entre aspas, que é Uhum. sempre. Por acaso ainda consegui jogar qualquer coisa porque vocês dividiram-se e foram. Da nossa parte também não foi tão fácil. E então o sábado não é, mas o ambiente na sexta, que é quando eu costumo ir para jogar, e o domingo de manhã é fortíssimo. Eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos que gostei imenso lá, nomeadamente o Mile Fiori, que eu vou deixar para ti, César, dás a tua opinião, o que é que eu Mile Millefiori, Fiori. Millefiori, Mile sim. Fiori, eu nem consigo dizer bem o nome do jogo, Millefiori. Foi o único jogo que nós jogámos os dois. é verdade. Né? Foi o Isto único jogo que jogámos os dois. E é um jogo que eu estou a tentar adquirir e não está fácil. Não está fácil. Mas vou conseguir adquirir. Depois tive a oportunidade também de jogar Furnace. Eu nunca tinha jogado Furnace, mas tinha sempre ouvido falar muito bem do binding do jogo. O jogo é um jogo de binding para adquirir terrenos, para conseguires fazer ações. E eu sempre ouvi falar muito bem que é diferente dos outros bindings, que é muito bom. E eu sempre tive curiosidade. E por acaso tive a oportunidade de jogar e acabei por o comprar, porque realmente é um jogo diferente, é um jogo simples, é conciso, se calhar ocupa-te muito espaço da mesa, mais do que o que devia, mas pronto, isso é outra história. Mas gostei imenso do jogo, do sistema de binding daquilo. Depois tive a oportunidade de jogar alguns jogos que tenho, mas que já não jogava há imenso tempo. E relembrei-me o porquê de eu gostar tanto dos jogos. E aqui estou a falar dos Raiders of the North Sea, que é do meu topo de jogos, os meus jogos favoritos. Eu continuo a achar aquela mecânica deliciosa de colocar um meeple e tirar um meeple para acontecer coisas. Para mim, é o melhor jogo que o Cham já lançou. Ponto. Podem ter os vossos gostos. Para mim, aquele jogo é espetacular. Então, se espatares as expansões, fica um jogo com tanta coisa para fazer, com tantos gostos. Porque o jogo tanto pode ser um jogo simples, em que jogas só simples, e é um jogo simples, como podes torná-lo um bocadinho mais complexo e ter ali muita coisa para onde agarrar. Eu adoro o jogo. Tanto que
Eu tinha-o ali na minha fila e puxei-o logo para a frente para eu não me esquecer. Tu tens de jogar este jogo rapidamente. Epá, sim. O Raiders também é dos meus worker placements favoritos. Ponto. Não, juntamente com o Architects, eu acho que entre um e outro, pá, não sei, depende do estado de espírito que eu se calhar tenha. Mas acho que o Raiders foi. Então, para a altura, para a altura em que saiu, a originalidade daquilo era E brutal. Em e que o gajo antes era ver quem é que tinha mais meeples, né? O worker Yeah, yeah. placement era. O grande problema era de não teres meeples. E Yeah. ali tu tens. Ele simplifica isso. E ele vem do Reckons of the Shipwright e vem do outro que eu não sei o nome, que são O horríveis. São Explorers of the jogos North Sea. que não são Eu jogos também nada de especial, são jogos banalíssimos, que nem É. são muito valorizados. Exato, não. E sai-te aquela pérola. Tu perguntavas, não sabes um ou outro. Eu escolho um ou outro quando tenho mais do que 4 jogadores, eu vou para o Architects. Eu não consigo jogar com mais do que 4 jogadores um Raiders of the North Sea. Então, se tiverem AP, esquece. Eu tive a experiência de jogar a 5 e foi horrível. Eu tive de ficar desmame do Nunca jogo. experimentei. É horrível, porque as expansões dá para ir até aos 6. Tive de jogar com Ah. 5 pessoas e 2 delas tinham um AP brutal. E eu disse: não, isto assim não dá. Porque tu passa-te imenso tempo e depois, quando chega a tua vez, não é muito fácil. Não, eu por acaso joguei a única vez eu já o joguei, acho que já o joguei também com 4 depois disso, só o jogo base. Mas a primeira vez que o joguei foi até numa altura em que o meu trabalho obrigava-me a viajar muito e passei meses aí todas as semanas para Inglaterra. E então tinha lá a malta que já lá estava a trabalhar, mesmo do Jogava. cliente, etc. E íamos normalmente depois para um pub em que jogávamos, que a malta se juntava para jogar. E eles é que me apresentaram, eu já conhecia, tinha interesse, olha, até gostava de experimentar. E eles levaram-me e jogámos com as expansões todas. Epá, e eu disse, cheguei ao hotel, track, compra. Sim. Yeah. Aliás, comprei o jogo base e uma das expansões, não me lembro qual delas, que era que punha, permitia tu depois de fazeres pilots num sítio, depois punhas lá, então, um evento. ou uma É coisa da qualquer cerveja. que fiz. É da Sim. cerveja que os gajos metem, sim. Pronto. E depois E acabei depois por tens- comprar a outra. A outra que é mais porrada, que tens depois os outros que depois vais porrada. metes as Essa não senhas de achei. gota que vão tirando poder e depois podes adquirir os É giro. adversários que dão-te poderes especiais. Sim. eu gosto de ambas, Sim. todas. Mas sim, mas o jogo é brutal. Com expansões, então, o jogo fica extraordinário. Mas E se quiser, só o jogo base, vale E a eu pena. tenho o player mat, tenho aquilo tudo bonitinho lá, é assim Também, uma cena também, espetacular. também, Recomendo, também. malta, Tudo. vivamente. Vão, se não Eu tenham, eu vão só jogar. joguei a solo a maior parte das vezes, mas E o brutal. César disse uma coisa muito importante no último podcast que nós fizemos em direto na Liricon. A aplicação também está muito bem feita. A aplicação é uma coisa muito fixe, tanto para jogarmos em modo solo, mas mesmo para teres o jogo é muito fixe e dá-te objetivos, é diferente. Sim. Depois, não é só o jogo sim, importado para a aplicação. A aplicação está gira, tem designs engraçados, mas depois tens mais coisas para fazer. Além, não tens do jogo. é verdade. Depois joguei a Dara. Para quem não conhece a Dara, para mim é o Seven Wonders Killer. É um jogo que tirou-me o Seven Wonders da coleção e meteu-me o Adara agora a partir de agora. Que é a premissa é que vamos nós. Nunca viste o Adara? O Adara é um jogo em que tu tens um tabuleiro, em que tens cartas e tu tens um símbolo da tua criatura. E tu, quando a tua criatura estiver naquele local, podes tirar 2 cartas, ficas com uma e descartas a outra na primeira ronda. Na segunda ronda, ou ficas com uma ou descartas mesmo para sempre fora do jogo. E todos passam por aquele sítio, sendo que uma da outra ação podes fazer é descartar essa carta para ganhar dinheiro. E tens ali muita coisa para gerir. Tens o teu poder, a tua cultura, a tua população que a tens de alimentar e o dinheiro que tu vais receber. E isto tudo vai fazendo pontos e cenas. É muito fixe, é um Seven Wonders Killers completamente. Mas tens Deixei de drafting jogar. também, como o Seven Wonders? Sim, tens cartas, que as cartas é que vão aumentando as coisas. Não, mas tens drafting? Tens o drafting? Ou não, acabas por não ter o drafting porque tens aquelas cartas lá, todos vão passar lá e na próxima rodada que tu descartaste, as pessoas podem ir lá buscar essa carta que tu deixaste lá. Ok. Para Poderá mim, ser interessante. Porque a minha mulher, por exemplo, ela não gosta nada de draftings. não, e Detesta mesmo. Sim. E então é uma das razões pelo qual ela não gosta nada de Seven Wonders. Se quiseres, eu posso te emprestar isso. A gente fala depois do offline e eu empresto isso para tu jogares com ela. É um jogo que mesmo joga-se muito bem a 2, digo-te já.
Gostei muito de jogar a 2. Pode ser. Joguei também o Western Legends, é um sandbox do Far West em que eu costumo dizer que aquilo é Red Dead Redemption no tabuleiro, que é espetacular. Já não me lembrava era das regras, o Miquel teve-me de dar um acerto, mas só jogámos o jogo base, faltou expansões. Miquel, shame on you, não tens de fazer expansões. E depois, meus senhores, o ponto fortíssimo para mim da Lyricon, que é a Feira dos Usados. Antes de chegares quantas... aí, deixa-me Sim. dizer o que é que eu joguei. Também Desculpa, não demora joga, muito diz. tempo. Antes de chegarmos aí, já entramos por esse ninho. Por esse caminho, por esse Por mau esse caminho, por esse ninhozinho, caminho. pronto. Também é muito rápido. Pronto. O que é que eu joguei? Antes de falar daquilo que joguei com o Diogo, eu joguei Can't Stop. Joguei Can't Stop com o Daniel, que foi, como a gente disse no podcast da Leiria, na Leiria Con, mostra muito como é que a malta, como é que os gamers muitas vezes são. E é assim, é qualquer cantinho serve para jogar ali. E eu e o Daniel foi mesmo, estávamos só os dois. O que é que a gente vai jogar? Eu assim, eu não. As minhas coisas não são normalmente, demora muito tempo para jogar. Portanto, surpreende-me, diz lá o que é que tu queres. E ele, é um Can't Stop. Olha, conheço o Can't Stop. Vamos jogar um Can't Stop. Então agarramos o Can't Stop. E depois onde é que vamos sentar? Não sei, não temos mesa. Então fomos sentar lá numa varandazinha que aquilo tem, lá no piso, no primeiro piso, em que tem umas cadeiras e tem umas mesinhas, aquelas mesinhas pequenininhas de café. E nós olhámos para o tabuleiro, tirámos o tabuleiro, isto cabe aqui. Cabe sim, senhora. Pumba, em cima do tabuleiro, a rolar os dados dentro da caixa, siga para mim, pusemos os tokenzinhos no parapeito daquilo, siga, e jogámos Isto ali. é Lyricon. Isto é Lyricon. Foi lindo, foi brutal, divertimos à grande. É um jogo muito engraçado, é um jogo muito giro. Por acaso não o tenho, jogo muito no Board Game Arena, mas não o tenho. Mas acho que é um jogo genial, porque é muito à base da sorte. É muito à base da sorte. Mas tem momentos muito engraçados. Tem momentos muito engraçados que aquilo tens várias pistas e em que vais andando com os teus tokens e consoante o que vais rolando. Tu vais rolando e a soma dos dados, que rolas os 4 dados, e a soma podes fazer a soma 2 a 2 dos dados e consoante tu decides como é que vai e o teu pin anda para a frente. Pronto. Isto tu podes fazer sempre até rebentares. Como é que rebentas? Tu tens 3 pinos, podes pôr no máximo 3 pinos. Se não conseguires fazer um número de qualquer um desses 3 pinos, rebentas e voltas à fase anterior onde tens, ou à posição em que tens anterior. E então é um pusher luck, pronto, é muito a base da sorte. Mas é muito giro, é muito engraçado. E um dia que eu arranjar isto em segunda mão, principalmente a versão com que jogámos, que é assim mais antiga, é muito giro, vou arranjar certamente. Estava lá, eu não o vi. Na mesa dos usados, estava lá. Eu depois, acho que quando eu fui lá para ir ver, já não estava. Então o que é que... outro jogo que não joguei, mas quase tentámos jogar, foi o Planet B. Com o Marco, queria muito jogar, só que já foi no final e eu já estava muito cansado. Mas depois disse, está bem, pronto. É uma coisa rápida, ok, está bem. Mas ele estava a aprender e pronto, Então não era rápido. aquelas situações chatas que tivemos azar porque o jogo, primeiro, tinha as regras em espanhol. Segundo, tinha as regras impressas em inglês, mas só começavam a partir da página 7. Está certo. Foi uma tarada, não conseguimos. E acho que as regras também não estão muito bem escritas. Pelo que me pareceu, nós chegámos ao fim, depois cheguei a um ponto que eu disse ao porquê. Marco, não consigo, já está na hora que eu era suposto vir embora e nem sequer começámos a jogar, portanto, esquece. Mas o jogo parece-me sempre daquilo que tivemos a ler e tivemos a ver, de repente, o jogo parece muito simples. As regras complicam brutalmente aquilo. Complicam. Mas pronto. Mas foi um jogo que quase que joguei. Pronto. Eu quase. Não tenho muita coisa, tenho que pôr um quase que joguei. E depois foi o Millefiori. Pronto. O Millefiori é um joguinho. Um draftzinho. É um draftzinho. E achei piada, até achei bastante piada para o estilo de jogo, lá está, que não é nada a minha praia. Pronto. Mas é um joguinho do Ride Knizia, de 2 a 4 jogadores, em que aquilo é bastante engraçado. Primeiro é assim, pronto, vamos tirar já aqui o elefante falar já aqui. O Diogo deu-nos uma tareia, mas uma senhora tareia.
o Diogo deu-nos voltas de avanço. Dei, exatamente. E aquilo vai aos 100 pontos. Yeah. Portanto, estão a Eu ver. fiz, eu tenho aqui Uma grande registado, eu fiz 160 e o mais baixo fez 80. Exatamente. Portanto, estão a ver metade. Portanto, mas é um jogo muito engraçado. Aquilo tem umas fichazinhas com semi-transparentes, mas translúcidas, mas que têm diferentes cores. E o jogo é muito engraçado porque aquilo tens, ora, deixa-me cá ver, 1, 2, 3, 4, 5 barra 6 Sim, 6/6. Sim, 5/6. barra 6 sítios no tabuleiro em que podes jogar para lá, ok? E consoante as cartas que tu tens, escolhes em que sítio é que vais jogar e cada zona tem umas regras diferentes para colocar as fichas. Há algumas que tens de ter a carta com aquele símbolo em que depois vais jogar e jogas aquele símbolo e vais jogar a carta. Há outros que jogas o símbolo, mas para jogar aquele símbolo tem que estar já apoiado por outros símbolos que já tenham fichas, portanto acaba por ser uma pirâmide, um jogo de pirâmide, né? Há outra que tens uma tabela que vais seguindo e consoante o número que vais tendo pontos. Exatamente, né? E depois, consoante qualquer um deles também, consoante os diferentes objetivos de símbolos diferentes, etc., podes ganhar mais pontos, né? Pronto, tens ali uma certa corrida do que é que tu podes depois de ganhar pontos. Depois tens uma parte que tens um barquinho, em que tens o barquinho está relacionado com essas duas zonas, em que uma zona é basicamente tu carregares o barco, vais pondo símbolos, vais carregando o barco, e depois tens outra zona que é, quando estiver preenchida, tem 3 barquinhos, quando essa zona estiver preenchida, tudo o que está naquela linha é Ganhas feito pontos. shipping, basicamente. E isso vais ganhar pontos com isso, também os barcos à medida que vão andando também ganhas pontos consoante o sítio onde estás. E fazendo consoante fizeres certas condições, dá-te a oportunidade para fazeres outra ação, que podes fazer outra ação, que podes fazer outra ação, e vais fazendo combos por aí para fazer o máximo de ações. Que é a xixa do jogo. O César não percebe essa xixa. Não percebe, não conhece muito bem. Quer dizer, eu joguei muitos jogos e joguei já vários jogos diferentes, pá, coisas de Lacerda e não sei o quê, portanto, não é pela complexidade. É Nada, mesmo, não tem pá, complexidade, não é. não encaixou. Não encaixou, não é uma. Epá, eu não sou gajo de ganhar jogos. Ponto. Vou começar por aí. Portanto, se eu não ganho jogos é porque aqui o Master não consegue ver. Muitas vezes jogo jogos que eu já joguei e ensinava à minha mulher e a minha mulher ganhava, mas tipo assim, Sim. na boa. Yeah. Pronto, isso acontecia-me. Pronto. Mas isto é em tudo. Eu também com os dados. Aqui interessa rolares alto, então o César rola baixo. Aqui interessa, podes rolar baixo, que também é bom, então o César rola alto. O César é assim, é sempre ao contrário. Mas pronto. Mas aqui o Diogo percebeu a xixa da cena. De tal forma. E falta aqui um pequeno ponto. Pronto. Estávamos Foi o ponto pressa. que o Marco irá pegar. Sim, irá o sempre Marco pegar. vai arranjar essa desculpa sempre. Sempre. Que era, nós tínhamos 40 minutos para o Marco explicar-nos o jogo e nós o jogarmos. Ora, este jogo, deixa-me ver quanto tempo é que eles dizem. Dizem de 60 a 90 minutos. Mas isso também é falso. Olha que a gente jogou o jogo, a gente jogou bem, 40 minutos dava, uma hora dava. 40 a gente terminou o minutos, jogo uma hora, cedo, mas faltavam para aí 3 peças para acabar o jogo. Por isso não é por aí. Sim, não era por aí. Acho que também está exagerado. 90 minutos é bastante. Sim. Isto até 4 jogadores, não, é bastante. Portanto, mas foi um jogo muito engraçado. Acho que é daqueles jogos. Os Reina Canisi, os jogos do Reina Canisi nem sempre me atraem muito. Mas achei este, é daqueles que ele realmente é simples, é um light, mas tem ali um catchzinho engraçado. Por acaso achei bastante piada. Eu vou dar uma opinião que vai ser um bocadinho controversa. Para mim aquilo é um azul mais elaborado. Porquê? Acarras nos tiles, tens de fazer combinações, só que ali tens a parte do draft, no azul é a parte das peças que tu vais buscando, ok. E depois, aquilo permite fazer mais combos, quanto mais arranjares o teu arranjinho, entre aspas, mais ações podes fazer. Para mim deu-me essa sensação, é um azul um bocadinho mais elaborado, não muito, um bocadinho. E eu gostei muito disso no jogo, porque o jogo tu começas a cimentar a tua base para o que tu queres fazer, tu começas a cimentar e tac, e quando dás por ti, a ação que tu tens, por exemplo, eu tive uma ação que fiz 4 ações de seguida,
A ação que tu fazes é quando tu consegues aquilo, é espetacular. Yeah. A vossa cara é espetacular, do tipo, mas a outra, calma. Eu vou ali buscar um cafezinho e já volto, está bem? E Continua a tu jogar a dia. fazeres a ação, quando aquilo encaixa mesmo as peças do Tetris, que começam a encaixar todas, é espetacular. E é isso Sim. que o jogo para mim tem, como tu dizes muito bem, a carne é essas combinações de o draft, ok, esta carta veio para mim, é esta que eu quero usar, ok. E depois tens aquelas ações na mesa que podes usar também, para além daquelas do draft, é muito fixe. E eu gostei muito do jogo por causa disso. Até podia ter perdido o jogo, mas só a questão de tu teres tu planeias o jogo, vais fazendo, e depois rebenta, é espetacular. Sim, sim, é muito. Acho que, ok, estou a perceber um bocadinho onde é que tu vais com o azul, mas acho que aqui, enquanto do azul é mais tu tentares que as peças encaixem umas nas Sim, outras, né? E que não rebentes, não fiques entalado. Este aqui uhum, não, este aqui é mesmo aquele pensamento de eu quero preparar o meu jogo para que eu possa fazer estes combos yeah, várias vezes. É, mete aqui e joga. Porque às vezes quando a gente joga e pode jogar, vais buscar umas cartas que estão disponíveis na mesa. Né? sim, Pronto, portanto, podes ir buscar essa carta e jogar essa carta, e essa carta permite colocar uma peça que vai permitir fazer outra vez outra jogada e assim sucessivamente. Às vezes a mover o barco e o barco depois permite fazer outra coisa. Pronto. É muito giro. E acho que é como tu dizes, é daqueles jogos que quem consegue fazer esse tipo de planeamento e depois as peças, ver as peçazinhas encaixarem, fazer tal, faço yeah, aqui, meto ali, coisa, agora vou buscar esta carta, agora vou fazer isto, agora e pumba, e sempre a contar pontos. Catinho, yeah, catinho, catinho, catinho. É muito giro. E tens coisas como do transporte do barco, em que o facto de tu fazeres pontos, os outros também fazem fazer pontos. pontos. Também é engraçado. Pronto, também tem essa Tens parte também que que contar acaba por muito ser bem com essa engraçado. parte. Vou encaixar agora, vou esperar mais um bocadinho para ver se subo mais pontos, mas eles também podem receber. Tem ali algumas Exatamente. dinâmicas interessantes. E tu, como Tá. disseste muito bem, a base da pirâmide, estás sempre um bocado dependente dos teus adversários para construir a pirâmide para tu conseguires, e eles também ganham pontos porque estiveram na parte da pirâmide. Há ali muita interação entre os jogadores, também é fortíssima, sem contar com o draft, que há ali, ok, eu vou dar aquela carta ou outra, não vou dar, o que é que eu vou dar? Sim. Ok, vou ver. É muito fixe. Que é o tipo de jogo que o Marco gosta muito, que é tentar ler as cartas dos outros e tentar Tu ver o acabaste por jogo não dos outros. terminar. O que é que o Marco vai chorar? O Marco vai chorar e vai chorar imenso. Que descobri que o Marco é um chorão em certas coisas, não sabia. Que o jogo foi feito à pressa e que ele não tinha tempo para perceber o que é que os outros estavam a fazer e que as cartas vinham para a mão dele e ele já estava, o que é que eu vou fazer? Marco, a vida é assim, a vida dá-te uma oportunidade, tens de Assim, aproveitar. dá-nos É a vida mais a tempo para acontecer. jogar papaio. Dá-nos Sim. mais tempo para jogar papaio, Marco. Isto é a vida a acontecer, Marco. Tens de aceitar. Dói menos. Mais nada. Brutal, então. Então, vamos passar para outra parte, que é aquilo que tu estavas a falar, que era A a Feira Feira dos dos Usados. Usados. Podes falar tu que foi a primeira vez que tu viste, não foi assim em grande? Não, quer dizer, Não. Sim. ali foi a primeira vez, pronto. É assim, eu em tempos, eu depois acabei de não falar muito da minha experiência de Lariacon. Eu, antes da pandemia, eu fui 2 anos em que Uhum. fui então vários dias e fiquei lá a dormir, etc, na Lariacon. E para mim acho que é das cenas mais que a Lariacon tem, Épicas. mais. É como tu dizes, aquilo é um sítio fechado em que só te lá estão praticamente. Agora, por acaso, desta vez parecia estar lá muito mais gente que não é, que não era, não estava para o evento, Hardcore, mas sim. e que não estava para o evento, estavam simplesmente lá. Agora, achei engraçado, foi que aquilo, pronto, lá está, tu vais para ali, comes, dormes e fazes tudo ali e é sempre a pensar no jogo. O que é que eu vou jogar a seguir, o que é que eu vou fazer a seguir E em o termos de, dormir, de jogo, né? entre aspas, há muita gente que não dorme, há muita gente que está ali a fazer diretos que aquilo não fecha, aquilo está 24 sobre Exatamente. 24 sobre 24. Exatamente, portanto acho é brutal. Eu este ano, pronto, só consegui, como disse, só consegui ir no sábado e senti e disse não, para o ano, pá, não pode ser, para o ano tenho que ficar lá uma noite a dormir, não só para aproveitar, porque depois lá está, como tivemos que ir a eventos, etc, acabei por não aproveitar e a malta, como gamers, bons gamers, a malta normalmente depois a noite é que interessa, né? A noite é que depois a Claro, malta está ali sim. a jogar até às tantas. Pronto, então aí senti um bocado essa falta, mas foi engraçado na experiência em que fomos mais da parte, tu já tinhas essa experiência, eu não tinha tanto, da parte de mídia, né? Mídia. Que é falar com As alguns designers, editoras. outra malta de outros canais, que a malta normalmente às vezes fala ou interage e depois acabamos por
Morrer não entre ver, ou aspas. malta que eu nunca Sim, sim. via, por exemplo, o Dice Tuga, eu farto de me interagir muitas vezes com ele no Instagram, falamos muito e ele veio cá, epá, e conhecemos, demos ali 2 dedos de conversa, etc. Pronto, acabámos por não. Mas pronto, como foi tudo muito a correr, acabei por não perder tanto tempo nisto, como gostava que tivesse perder, entre aspas, né? Entre Pronto, aspas, como sim. gostava de ter perdido. Portanto, foi engraçado nesse sentido. A Feira dos Usados, eu lembro-me quando na altura em que era uma mesa enorme no meio, lá da entrada, da parte de Bons entrada do tempos. check-in, etc., em que estavam lá os jogos todos empilhados, em que a malta simplesmente andava ali a ver. Isto agora cresceu um bocadinho. Isto foi, que é uma coisa que eu acho muita piada, que é a Liricon ter uma zona à parte completamente dedicada a jogos de crianças e familiares. E eles até foram bastante inteligentes, puseram os jogos dos usados ali, portanto faz com que a malta vá lá também, haja um bocadinho mais de animação ali para aquele lado, que às vezes nem sempre havia. Pronto, acabava por ser um sítio quase mais morto, pode ser bom, pode ser mau. Que os depois também têm lá a Baloice, etc., mesmo lá ao pé dessa zona para as crianças irem. E a Feira dos Usados estava lá, então tínhamos 3 grandes mesas, blocos de mesas, com jogos. Pronto, os jogos estavam todos lá. Epá, gostava que aquilo se calhar tivesse sido feito. De outra É forma. excelente, porque tens boas oportunidades e vês lá muitos jogos. E é difícil. Porque se calhar não vejo tantos jogos para mim, mas pá, vejo lá tanto jogo e a malta perde-se realmente. Facilmente se perde lá. O problema daquilo é o empilhamento dos jogos. Que é, os Falta lá jogos são alguém a todos tomar conta daquilo. Yeah. e às vezes aquilo andava um bocado mais, eles andavam um bocado mais distraídos, pronto, e aquilo se calhar tem que ser feito de outra forma, o ano tem que ser feito de outra forma, que é para que, pronto, soube-se de jogos que vieram um bocado mais estragados, que, Yeah. quer dizer, a gente estar a ver um jogo pequenino com brutamontes em cima dele, pois, não há Ver um milagres, Cthulhu Mayday em cima de um Terraforming Mars, o Turmoil. pronto, não dá, né? Pronto. Além que tu depois tens o buraco dos jogos lá do meio, né? Não Que tens acabas por ser acessibilidade. muita dificuldade em ver. Né? Eles têm de Pronto. pensar para o ano de uma forma diferente de organizar aquela mesa. A minha Sim, tem de sugestão. fazer aquilo de outra forma. A minha sugestão, o ideal seria, metam estantes. Sim. Ou O então, ideal seria estantes daquelas metálicas ou coisa assim que seja fácil de ou então aquela transportar e mesa colocar. encostada à parede e metem-nos todos assim em fila. Tu vais vendo, tiras um, vês, Pois, o problema é a malta depois a mexer, né? Para a malta tira e coisas mas e tu não sei o acabas quê, por depois metê-lo depois no mesmo sítio. nem sempre metes. Pois, o O problema problema é também é as esse, pessoas. No fundo né? também é o O problema é problema as também é as pessoas. pessoas, né? Portanto, nem sempre o metes. Por isso, se tiveres uma estante, é aquela coisa, tiras e não, tens mais tendência a ter que pôr no mesmo sítio. Sim. Acho eu. É mais difícil de organizar, acredito que sim, etc. Mas se calhar ficava melhor organizado e havia maior cuidado depois da parte dos jogos. Porque realmente assim estar tudo empilhado, não dá. Não, é complicado. Mas pronto, mas tu, então, tu andaste lá, tu levaste muita coisinha, Levei muita desfizeste muita coisinha coisinha e e trouxeste trouxe também alguma coisinha. pouca coisinha. Eu trouxe pouca coisinha, só trouxe duas coisas. Duas coisas da mesa, Duas é verdade. coisas. Os teus sacos não diziam isso. Não, depois devolvi. Houve muita coisinha que eu não consegui Ah, despachar. Mas diz lá à tua mulher para a tua mulher se ir embora, que é para tu, não, que é para tu não, mas dizeres isto é isso. verdade. Eu continuo a dizer, eu só comprei três jogos: Wasteland Knights, Dark Souls e o Furnace. O resto ou foram ofertas ou foram retornos. Foram e não conseguiram ter a saída que eu queria que eles tivessem. Mas também não fico muito preocupado com os que não saíram. Eu estava a vê-los um bocado com peso na consciência. Sabes aquele jogo que tu vendes do tipo, eu não lhe toco, mas eu até gosto dele. Mas até gosto, vá, se ninguém levar, não me importa. Foi mais ou menos essa onda. Pegando muito, Andavas a muito namorar o bem. Street Fighter, não era? Estava sim senhora. E controlei-me, tu viste que eu fui um menino crescido. Não fui, É não fui, verdade, não bem. é verdade. Ele bem puxou. Aquele tem miniaturas bem fixe, leva aí o Street Pintadas. Fighter. Leva Yeah, e yeah. pinta e Leva coisa César. e tal. E eu, não é para mim. Pegando naquilo que tu estás a dizer e muito bem, eu ao contrário daquilo que tu achas, eu considero que ela ali está muito mal colocada.
a mesa dos usados. Acho que está muito mal colocada. Eu sei que o objetivo deles é dar alguma dinamização ali à zona infantil, mas a zona infantil, como tu dizes, é uma zona infantil mesmo, e raramente tinha lá miúdos, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, os miúdos estavam sempre a brincar na rua, a correr e a fazer o que eu acho muito bem, que o tempo estava propício para isso. E aquela secção está um bocado perdida ao Deus dará, entre aspas. Ainda por cima estava numa sala escondida onde o pessoal da Lyricon não conseguia visualizar. Onde estava antigamente, como tu dizes, antes do Covid, estava num sítio muito melhor, porque tu tinhas lá a mesa no centro da zona da Lyricon e tu tinhas sempre alguém da organização a olhar para aquilo, sempre a ver. O pessoal, onde o pessoal da organização está, que é onde alugas os jogos ou onde compras os jogos, estava sempre em contacto direto com aquilo a ver. Sim. E eu lembro que eles iam lá muitas vezes e ajeitavam aquilo e davam os pormenores e faziam. E para mim aí teria muito mais sentido estar, porque é um sítio sempre de passagem. Sempre, Sim. sempre, sempre, sempre. Tu onde quer que passes ali, passas naquele sítio. No outro lado, tens de fazer um desvio de propósito para ir para lá. Pá, que às vezes eu fazia, mas eu sou apanhado da cabeça, como tu viste. Eu fui lá para aí, o dia que eu tive contigo, fui para umas 4 vezes ver se havia alguma coisa de novo e vim-me embora. Yeah. Mas se calhar se estivesse ali, as pessoas iam lá ver mais, iam mexer mais, iam pegar mais, ficavam mais na dúvida se levavam ou não. Porque para mim, eu continuo a dizer, para mim é o ponto espetacular. Para além do convívio com as pessoas E a de Matrei, jogar. tens mesmo antes da Matrei, né? Acabas das Matrei, acabam por ser sempre também o. Lá está, é a troca de jogos. É tu teres ali a coisa que tu cobiças, entre aspas, ali à tua frente e poderes ir, não, isto eu quero ou não quero ou não quero. Epá, isto é este preço, vou ver. Mas olha que não conseguias pôr tanto jogo no sítio Pois antigo. não, mas O quem problema diz é aí esse. diz noutro sítio. Se calhar no sítio, em vez do sítio onde estão a vender os jogos, meter o sítio de vender os jogos noutro sítio e meterem aquilo lá. Ou alugar os jogos, se calhar tem mais sentido usarem aquela sala para alugar jogos e meterem lá também aquilo de vender. O ideal seria usar a sala que está logo lá ao lado, só que eu percebo que é a sala de maior exposição, portanto tem lá os designers com os jogos, tinham lá as Mas mesas também. mas Este ano, eu imagina, não me lembro de ter vindo de antigamente, tinham lá havia as mesas. Hã? da mesa, da minha De- mesa. de- sim, das mesas pipis, Sim, sim, aquilo, como sim, é que sim. aquilo se chama? A minha Da madeira. minha madeira, ou coisa assim, sim. Pronto, e que estavam lá também as mesas. Epá, pronto, eu percebo que aquilo tinha um bocadinho mais exposição ali. Dou Sim, contra. Mas para mim sim, teria muito mais sentido meteres o sítio onde tu alugas os jogos lá ao pé do sítio onde tu vendes os jogos. Ou o sítio onde tu vendes jogos, meteres lá da segunda mão. Porque tu sim. ias lá comprar, também acabavas, ou o sítio onde tu alugas, aí ias lá, alugavas um jogo, podias jogar naquele sítio e metia o espaço kids noutro sítio, porque não tinhas muita aderência, é verdade. Por um lado é bom, por outro é mau, mas não tinhas muita aderência dos miúdos. E se calhar conseguis arranjar uma sala mais pequena onde podias jogar os miúdos, os grudos lá ao mesmo tempo, onde estavam as mesas de snooker, podia ser mesas para os miúdos, e meteres aquela sala também para os garotos jogarem e teres lá um sítio onde se jogava. Mas sabes que a mesa de os miúdos estar ali acaba por estar um bocadinho melhor, porque primeiro é longe da confusão. Sim, Quando tens os miúdos ali pelo meio, quer queiras, quer não, os miúdos são barulhentos, sim. pá, mexem, faz coisa e tal, pronto. E assim, não só aquele espaço também está perto da zona de brincar, né? Sim. do parque, lá está. Portanto, pá, eu acho que a zona de miúdos até não tá Mas má. pelo menos eles têm de ter ali alguma coisa que foque tu ires lá e que Sim, eles tenham controle do que se passa lá, eu acho. Nem que seja a zona pois, do aluguer dos jogos, passar para lá e tu queres jogar um jogo, vais lá e depois podes ir para outra sala. Que a gente muitas vezes fomos passá-los longe do sítio do aluguer de jogos. Quantas vezes a sim, gente não foi para aquela sala grande, enorme, é longe como aquela tudo. sala enorme, era longe como tudo. Eu nem conhecia aquela sala. Eu nem conhecia aquela sala. Por isso, estar ali naquele sítio principal ou estar noutro sítio aluguer de jogos, e acho que ali conseguiam ter mais controle, mas pronto. E Sim. acho que perdeu muito para mim nesse nível. Eu fui um dos que vi com um jogo um bocado lesado. O meu Five Tribes veio rasgado num canto. Pá, não fiquei muito chateado, pronto, mas também não fiquei muito feliz. Pá, acho que há ali muita coisa que nessa parte que eles podem ver, mas continuo a dizer, é uma coisa espetacular eles terem lá isso. Agora Para mim é vamos um ver dos para onde é que pontos. se eles mantêm ali, né? Porque aquilo ficou a arrebentar pelas costuras. Eles Yeah. tiveram que, pronto, aquilo As mesas estavam tinham, vergadas. tinham pagamento, né? Yeah. Não, mas o evento no geral, O né? evento, sim, Tipo, sim. o evento no geral estava a arrebentar pelas costuras Pois também, estava, sim. né? Aquilo estava limitado, né? Felizmente, senão
Não dava. Vamos lá ver se eles não têm que mudar de sítio. Mas Infelizmente, por um eu lado. acho que faz parte da magia ser ali, percebes? Eu acredito mais Sim, que eles metam uma tenda daquelas depois naquele sítio onde, onde tens onde estava a relva e isso, sim, tens e aquele os terreno matalos. aberto logo ao Yeah. início. Sim, Eu acredito também, mais que também usem isso uma acho. tenda. Também Ou acho. isso, ou aquela sala grande que nós estamos a falar. Aquilo ainda dava para abrir mais, porque aquilo dava para fazer estava de um lado e do Uhum, outro. sim. Comecem a fazer mais coisas aí, do tipo, está ali os jogos, está ali tudo, vão ali buscá-los, É. vão ali ver. Essa sala só é pena porque é uma sala brutalmente fechada. Pá, não tem luz nenhuma, não Yeah. tem nada. A iluminação ali também não era nada de extraordinário. Mas Ah, em tempo de coisa, pá, é mais uma sala que eles usam, epá, pá, pois, pode ser. sim. Sim, Acredito mais. e muitos dos eventos que nós fomos Sim, foram sim. aí, né? Foram lá na sala FNAC, mesmo onde a gente Yeah. teve o podcast também. E se tivesse mau tempo, na sala de aberta também não terias muita luz. Se tivesse aquele tempo de chover como o caraças, também não ias conseguir. Sim, sim, Teria mas era tens sempre curiosidade, janelas. Tens sempre teria era janelas, é curiosidade sempre. se tivesse a chover, como é que tu ias dessa sala para a outra. Mas isso é outra curiosidade que eu tenho. Porque Pois, tens de passar pois, pela rua para ir no meio, mas pronto. é. Ah, E e mais outra coisa, coisas, diz-me, o que é que tu a fizeste outra mais? coisa, Vá. maluquices. Epá, muitas maluquices. Maluquices de falar com designers que não conhecia. Maluquices de falar com o pessoal dos outros canais também, que são grandes malucos. E um grande abraço para o pessoal dos outros canais com que eu falei. O Miquel, o Kerouac, o Pimentel. Pá, se me esquecer de alguém, o Hugo Souza também. Eles são todos grandes malucos. Pá, um grande abraço para eles. Foi sempre um prazer falar e passar as noitadas na conversa. Desta vez não fiz assim nenhuma maluquice de me deitar às 7 da manhã, não, mais tarde me deitei foi às 4. Estive a jogar Hum, com o Ricardo de Vir, estivemos a jogar à Floresta, o jogo que eles agora trouxeram, uhum. e ele teve-nos a explicar também o outro dados que ele também tinha, que ele tinha uns dados muito bonitos, mas já eram 3 da manhã, já não havia nada, vou-te ser honesto, já não tinha capacidade de ver nada, Ah, já não tinha. No dia a seguir ia acordar às 9 da manhã para levar o Ricardo à estação, por isso foi assim maluquice. Não, mas foram muitas pá, maluquices. sim, Pá, sim. estou ansioso para a O- do próximo ano. Queria ver se, tentar, ah, se ia conseguir ir para o próximo ano também. Mas continuo a dizer, a Leiria, quando está lá, continua a ter aquele espírito. Fico feliz de terem voltado melhor do que estavam, em uhum, certos aspectos. E voltaram. Estou sim, curioso agora para ver como é que eles vão fazer relativamente agora ao próximo ano, já que este ano teve tanta aderência. Como é que eles vão lidar com isso? Muita curiosidade. Como é que eles vão fazer? Se vão se manter igual, se não vão, o que é que vão? Espero que não mudem de lugar, sou honesto. Acho que para mim que a magia que eles sim, têm é a praia da Vieira, é aquela magia de mesmo os estrangeiros que vêm, para eles às vezes está ali o tempo espetacular que eles vão à praia e adoram estar lá, e para nós acordar com aquele mar ali a levar na cara, ou como me aconteceu às 2 da manhã ires ao carro buscar um papai para ir jogar com o Marco Papai para ele te explicar. E o Marco, papai, não, eu vou ao carro, são 2 da manhã, está um frio do caralho, mas eu vou lá de t-shirt só para ir buscar o papai. Pronto, se tu fores lá, eu vou buscar. E vou e levares com aquela maresia na cara até é, rejubila, nem precisei de café nem nada. É uma coisa espetacular. aquilo é Malta, brutal, é. É, uh, a localização, depois a própria, o próprio hotel tem engraçado, aquelas casinhotas, e yeah, etc. Aquilo epá, é muito chique. Quer queiramos, quer não, mesmo a malta a partilhar as coisas nas redes redes sociais, sociais. pá, aquelas casinhotas, o facto de ser ao pé da praia, a praia está do outro lado, epá, sim, a Leiria Con é muito bom por causa disso. É E muito bom sabes por que eu causa tenho disso. uma relação muito próxima com aquela praia, diz-me muito que fui para lá quando era miúdo, e então reviver agora estes momentos bons, num sítio onde já revivi muitos momentos bons, para mim tem sempre um carinho especial, entre Pois, aspas, ainda para por mim. cima. Ainda por E cima. por isso é que eu Isso é. digo, eu espero que não saiam de lá, e acho que é preferível arranjar outra alternativa. Epá, aluguei o parque aquático deles, que lá está ao lado, aquilo está vazio naquela altura, metam lá uma estante ou qualquer coisa e Eu acho que vai metam ter lá. que passar se o hotel deixar imporem ali uma tenda qualquer, Yeah. uma coisa assim. Vai ter que passar por uma Porque coisa isto é bom para dessas. o hotel Não ganha muito necessariamente para dinheiro, ter mais gente, mas se calhar para dispersar um mais as bocadinho. pessoas. Eles mesmo assim conseguem pôr um bocadinho mais gente, porque acabam de ter mais área, Sim, né? sim. Mas para dispersar, acho que falta ali, mesmo a zona ali dos designers, e então estavam lá as mesas, etc. Está tudo muito encavalitado, tudo Yeah. muito em cima uns dos outros, acabas por ser confusão a mais. Pronto. Nunca tiveste ali Ah, tantos designers como tiveste agora. Tu tiveste imensos designers. sim, Tiveste, pá, o gajo do Age of Comics esteve lá.
É um jogo que teve Sim, há pouco sim. tempo em Kickstarter, está lá, mas tens o Lacerda, que vai todos os anos, está sempre a mostrar os jogos pesados como tudo. Sim, sim. Depois tens as editoras portuguesas a mostrar e é sempre. Claro. E nunca tiveste tanta gente, tantas editoras como tens agora. Por isso é que ele também está mais encafuado. Mas Ah, continua a sim, dizer, por isso é que eu acho que uma tendazinha se calhar não fazia mal. Pá, uma coisa não fazia mal até para ter mais espaço, para yeah, mais visibilidade. Pá, não sei, acho que tem que haver ali uma forma de fazer as coisas. Pá, mas sim, preferia muito que eles não saíssem dali, certamente. Por isso, resumidamente, malta. duvido que haja outra coisa que vão para outro sítio que seja um bocadinho. Resumidamente, vão, aproveitem. É das melhores convenções que vocês vão ter em Portugal. E vão com o espírito que é só mesmo para aquilo. Mindset é jogos de tabuleiro, eu quero jogar jogos de tabuleiro e mais importante, eu quero jogar com pessoas que não conheço. Porque eles tinham um canal do WhatsApp, estavam sempre a abrir mesas. Pá, eu não conheço, mas eu vou e meto-me e não vou ser tímido e vou falar com quem tiver de falar. E é espetacular. E é assim que se ganham bons amigos, boas conversas É. e muita maluquice mesmo. O que é que tu dizes, César, também da tua É isso questão? mesmo. É isso mesmo. Ah, pá, acho que é isso. Eu vou muito, nem sou muito de jogar com pessoas que não conheço, mas lá está, não tive a oportunidade. Eu quando fui sempre, as últimas vezes, quando fiquei lá, fiquei a minha mulher e fui com um casal amigo com que jogávamos muito, portanto acabámos por jogar sempre todos. Agora conheço muito mais malta do hobby, acabo por ser engraçado e quero jogar contigo, Yeah, que raramente a gente se vê ao vivo. Pronto, mesmo o Marco, mesmo o pessoal de outros canais, o Carvaco, é malta que a gente interage muitas vezes e que acabamos por não ver, exceto ali. é Portanto, verdade. pá, acho que é um bocado por isso. Foi muito bom, pá, pessoal, todo dia, pá, então, parabéns, mais um grande evento, pá, continuem assim, vocês não estão pequenos por nós, pequenas coisas, que há sempre coisas a melhorar, obviamente, pá, mas no geral, 5 Espetacular. estrelas na mesma. Sim, Brutal. senhora. E face isto, vamos passar para o nosso próximo tópico. Bora lá. Above and below. O nosso próximo tópico, como diz o nome, o Above and Below, é um jogo em que eu e o César nos propomos e desafiamos a jogar um jogo do BGA e fazemos a análise do jogo, mas a sua interpretação do BGA, não o jogo por ele próprio. Se nós vamos ao BGA, podemos falar entre nós, mas vamos ver como é que a implementação deste no BGA foi feita. E desta vez o jogo que calhou na rifa foi Azul, que já aqui falámos. César, Exatamente. qual é a tua experiência com o Azul, antes de mais? Pá, o Azul é um jogo extremamente jogado. É capaz de ser dos jogos que jogo mais com outras pessoas. Pronto. Eu, É um jogo que, principalmente com um casal com que eu jogo, por acaso não são os mesmos que eu estava a falar ainda agora, são outros que vivem aqui, os outros são amigos já de longa data, mas vivem em Lisboa. Eu aqui jogo muitas vezes com outros, até com o pessoal com quem eu vou muitas vezes férias, e pá, o Azul é dos jogos preferidos deles. Portanto, tens jogado brutalmente, então durante as férias aquilo é jogado massivamente. Portanto, eu conheço bastante o Azul. Gosto bastante, conheço o Azul e conheço o Azul Summer Pavilion também, uhum. E o de Sintra principalmente também. esses dois. O de Sintra já o joguei, Ok, mas não conheço tanto. estás à minha frente nesse Ahm, aspecto. sim. Portanto, aqui o Azul eu gosto muito. Acho que o base, adoro. É muito bom, é espetacular. Acho que faz justamente aquilo que é suposto fazer. Portanto, pá, e jogo muitas vezes no Board Game Arena. Portanto, sim. Só não jogo mais, porque como é jogado tanto fisicamente, acaba por haver aqui um Quer burnout um experimentar bocado outras do jogo. coisas? Exatamente. Portanto, e Eu, tu? para mim, é. Eu, para mim, é o jogo que eu jogo mais cá em casa com a minha mulher. É o jogo que ela me dá cada vez uma sova, cada vez maior, de jogo para jogo. Porquê? Porque eu sou estúpido e quero experimentar coisas novas. E ela não. Ela é pum, pum, pum. E ganha-me assim. E Peço ganha, desculpa, portanto, que isto hoje também não por está fácil isso. para mim. E então é um jogo que realmente é o mais jogado cá em casa. É o jogo quando vem pessoas que não estão habituadas a jogar, que é o jogo que eu apresento na mesa e que normalmente surge sempre muito bom resultado. E é o jogo que realmente também me sinto mais à vontade. Os outros dois nunca tive a oportunidade ainda de jogar,
Vou-te ser honesto, porque não senti ainda necessidade. Como tu dizes, o azul depois de tanto jogarmos começa a fazer um burnout. Ah, e não sentes quase necessidade de jogar outra coisa, porque realmente queres experimentar outras coisas, queres fazer outras coisas. E então, Mesmo que tenhas as expansões, que eu por acaso tenho a expansão, e por acaso tenho a expansão, o Crystal Mosaic, uma coisa assim que se chama, acho eu. Também tenho as expansões, acabam por dar um bocadinho mais variabilidade ao jogo, ok, porque tens tiles diferentes. Portanto, se tu gostas de jogar, não sei se tens a expansão, não tenho expansão. devias de arranjar, porque acaba por ser bastante diferente a forma como tu tens que pensar para jogar, ok? Uhum, Porque tens tabuleiros diferentes, ok? Tens ok. objetivos diferentes. Alguns até, tipo, se puseres ali de determinada forma, ele depois vai-te multiplicar os pontos que tu vais ganhar quando metes a peça. Se vais ganhar normalmente 4 pontos, como estás a pôr numa peça de 2 mais, ele vai-te dar 8 pontos. Ok, ok. Pá, Isso é interessante. dá-te uma jogabilidade um bocadinho diferente. E acho que vale a pena. A expansão, se gostas do jogo, vale muito a pena arranjar a expansão. Ok, então Mas vamos lá então está, pá, adicionar isso. não vai passar muito daquilo, né? Pronto, é o Uhum, tabuleiro, mas a mecânica está lá, é sempre igual, a forma, pá, pronto. Mas sim, acho ok. que é um bom jogo. Portanto, conhecemos o jogo, que é Exatamente. bom. E Nem estamos sempre bem, acontece aqui. perfeitamente confortáveis agora para falar do jogo. Salvo erro, a última vez que isso aconteceu foi com o Blood Rage que descascámos à bruta nele. E exatamente. Será que este vai ser a mesma coisa? Queres começar tu com as honras, César? Posso começar um bocadinho com as honras. Pronto, em termos de interface, nós vamos falar de diferentes pontos, Uhum, começando pela interface. Pá, eu acho que é aquilo, é o jogo, é o azul, acho que está bastante. Lá está, pronto, se calhar por conhecer bastante o jogo, mas acho que consegues ver. Possivelmente se fizeres zoom out, tens de fazer um bocadinho de sim. zoom, né? Caso contrário, se tiveres o tabuleiro do outro jogador no outro lado, se gostares de estar a fazer esse tipo de controle, vai ser mais difícil, lá está. Sim. Mas tu consegues ter, nem é preciso teres um ecrã muito grande, Sim, consegues não. ter, que é bastante visível, como as peças são grandes, né? E acaba por Uhum. não teres muita informação, consegues ter os talos, as fábricas do lado esquerdo e tens os outros dois tabuleiros Do lado direito, sim. ao lado direito. Portanto, acabas por conseguir controlar um bocadinho isso, acho eu. É um bocado mais pequeno, mas acho que é fácil de De controlar. controlar, sim. Sim. Por isso, por isso acho que está muito fixe. Está bem implementado. Lá está. É um jogo abstrato, acaba por não ser muito complicado de o fazer, acho eu. Eu honestamente acho que está muito bem para o que quer fazer, está perfeito e não precisa de se mexer mais. É simplificado, Certo? apresenta lá. Ah, não é tão pequeno como em jogos que nós já experimentámos. Eu não Uhum. sinto isso, acho que até está num tamanho apetecível, chama-lhe assim. Não tenho aí muito onde pegar. Acho que o interface está lá, a forma dele apresentar está lá. Ah, mesmo todo o E é isso. processo, os tiles, isso, acho que Sim. não precisavam de mudar nada, está perfeito onde está. Principalmente para mim, os tiles da onde estão as pecinhas, que é o Uhum. sítio onde tu tens mais precisas estar com mais atenção, está bem destacado ali naquela fase Sim. inicial. Sim. Para mim é o mais importante e isso é o que eles reiniciaram. Realmente, se queres ver o tabuleiro dos outros, tens de andar vai lá um bocadinho para cima e para baixo, mas o jogo é uma forma. Também não tens muito que ver no dos outros, basta só ver onde é que ele tem o tal e quais é que são os tiles que ele provavelmente vai querer a seguir. Por isso, como tu é uma Exato. coisa tão rápida, não te influencia muito. Acho que Exato. a nível de interface gostei bastante e joga-se bastante bem nessa parte de perceberes o que é que está a acontecer, o que é que os outros estão a fazer. Sim. É Relativamente isso. ao tutorial, experimentaste? Não acabei Eu por não experimentei. experimentar. Quis saber mais ou menos o Então. tutorial para ver o que é que ele te ensinava, se te ensinava. Pá, o tutorial, o jogo também é muito difícil, vamos ser honestos, pá. Mas o tutorial faz perfeitamente aquilo que tem de fazer. Mostra-te o que é que acontece, onde é que acontece e o que é que acontecem às peças. Ok, Uhum. está perfeito. Não te dá muitos exemplos práticos e senti um bocadinho a necessidade, se calhar alguns exemplos práticos para dizer se fizeres isto pode acontecer aquilo, ou se não completares o que é que te acontece, porque tu ficas sempre na dúvida, se não completares a linha, eles desaparecem ou não ficam Sim. lá, estão lá acumulados, não há problema. Mas gostei dessa parte, o tutorial está simples, conciso, gostei também dessa parte do tutorial. Sim, Ah, se calhar só compondo aqui um bocadinho a parte da interface, então, uhum, se calhar acho que quem
lá está, como nós estamos brutalmente batidos no jogo, não tivemos se calhar, Necessidade. essa percepção. Mas se tu, se calhar, não souberes, se o tutorial, lá está, se o tutorial não for estupidamente bom, se não for realmente bom, ele também, durante o gameplay, não te ajuda muito o que é que tu deves fazer. Às vezes Sim. tens aquelas zonas, podes ir aqui, podes ir lá, e ali não te ajuda muito, porque tu podes ir buscar qualquer tal. Yeah. Portanto, tu não sabes, eu estava para ali, então eu estava e tu tal Então o que é dali que e vai para acontece agora onde? dali? Pronto, aí acabas por não controlar muito bem o que é que podes fazer. Lá está. Tens de se calhar ter um bocadinho mais a percepção das regras do jogo ali do que noutros jogos, se calhar, Yeah. que a gente já jogou. Sim. Depois, interação entre jogadores. A interação está semelhante, e o jogo também tem a É interação igual. suficiente que é influenciares mais ou menos o que é que o outro jogador pode apanhar ou não, e é isto que o jogo também É, te faz. E é igual. é meio igual. É. Não, Para mim é igual. Para mim é exatamente igual o que não tens mexe muito. do jogo físico. Não Eu é acho que para este um é um lado nem jogo para o bem. outro. Eu acho que nisso, na interação, este jogo também está bem adaptado, porque a Sim, interação que tu tens é ou silenciosa ou falar na mesa seria a mesma. exatamente. Portanto, não mudas muito. No que foi melhorado com a adaptação, a única coisa que eu me lembro é a contagem dos pontos. E não só. O first player token. Sei. Às vezes o pessoal esquece de tirar o first player ou quando tu metes quando A tu mim, tiras o a primeiro. nós nunca nos aconteceu. Às vezes acontecia-nos, porque eles às vezes estavam misturados, Ok. já estavam muitas. Quem é que tirou o primeiro? O que é que está? O que é que aconteceu? Eu já tirei o primeiro. Mas o first player. Acontecia-nos às vezes um bocadinho. E isso também ajudou bastante, porque assim sabes sempre, o jogo identifica-te logo quem é que é o first player, acabas por Sim. sempre por descontar aquele ponto, vá, por causa disso. Ok. Isso é uma coisa que, por exemplo, a nós não nos acontece, portanto não tive essa visibilidade. Mas sim, se isso Sim. acontece, ele faz isto automaticamente. E a contagem dos pontos, como tu dizes, porque à primeira vista, eu volto a dizer, o Azul não é um jogo muito fácil de contar pontos, até percebes bem a mecânica do aquilo até encaixar na cabeça das pessoas. Então, mas isto é quantos? 5 mais 3, mas estamos a repetir a mesma coisa. Estamos, sim senhor, é Mas assim. contas duas vezes o mesmo tal. Mas as pessoas olham Exatamente. nisso e isso o jogo facilita-te imenso a contagem dos pontos. Ah, Ah, o que piorou com esta adaptação? Não piorou nada. Eu acho que o jogo está bem. não. Tá, o que eu gosto de jogar ali está ali bem descrito. Desde Ah, do que tudo nós temos estado a falar até agora, está tudo bem explícito, está tudo bem apresentado. Os tiles são bem grandes, consegues perceber bem a diferença dos padrões. Para mim está espetacular. sim, não vejo nada também que tenha adaptado. Se calhar uma coisa antes tenha piorado com a adaptação, para mim não tenho nada a apontar aí. Se calhar ainda que melhorou é a rapidez de Sim, jogabilidade que tu podes ter também. Enquanto no outro, lá está, acabas por ter as peças físicas, tens que as mexer, tens que ir buscar, tens que as pôr, não sei o quê, etc. Tens que contar os pontos, etc. e tal. Aqui não. Vocês conseguem matar um jogo disto em 10 minutos yeah. no Broken Arena. Portanto, em real time, pá, sem espinhas, sem problemas nenhums. Sabem o que é que estão a fazer, o que é que os dois jogadores ou os vários jogadores sabem o que é que estão a fazer. Pá, isto É é rápido. 10 minutos. É Sim, sim. brutalmente rápido. Portanto, isso para mim também é espetacular. Se vocês gostam do jogo e querem um joguinho só aqui rapidinho no Uma coisa intervalo, rápida. taca, taca, siga. É fácil. Então, pergunta difícil, César. Onde é que a gente vai meter isto? Para mim é difícil. Eu tenho um spot para mim, já. Eu tinha um spot em que se calhar punha em segundo. Segundo. Por uma razão, talvez, mas que se concordarmos em primeiro também não digo que não, porque a implementação está espetacular. Eh, a única coisa que eu poderia se calhar com o Takenoko, ok? Portanto, nesta nós não dissemos, mas a ordem está Takenoko, Sim, eu Downforce, vou, eu, vou- eu vou Dice dizer a ordem. Hospital. Sim, eu vou dizer a ordem. eh? Então, em Então primeiro diz lugar, lá. neste momento, temos o Takenoko, o Downforce, o Dice Hospital, Obsession em quinto lugar. E depois, ou em quarto lugar, desculpa, e Ah, Nidavellir em quinto lugar. exatamente, pronto. Eu aqui podia pôr ou em primeiro e em segundo. Se tu quiseres pôr em primeiro, metemos em primeiro. Eu, quanto muito, poderia pôr em segundo, porque o Tokenoko é um bocadinho mais difícil de implementar num BGA do que um azul. Ok. Está bem. Eu Quanto compro isso. muito, iria por esse lado. É pela dificuldade de implementação, portanto, acaba Do por jogo. haver um bocadinho mais highlight Ok. por parte do Takenoko. Mas se Ok. disseres, epá, não, eu acho que isto merece realmente o Não, eu primeiro aceito lugar, porque realmente, siga. pegando por aí, o jogo para mim podia estar em primeiro lugar sem qualquer problema, mas Sim. pegando por aí, o jogo azul é muito mais fácil de enquadrar do que um Yeah. Takenoko, sim. Apesar de
a implementação é o mesmo jogo, é o jogo propriamente ali dito, mas sim, eu percebo o que tu estás a dizer e temos de dar mérito ao Takenoko por causa disso, sim. Então o azul passa a estar no nosso segundo lugar, o azul, Vamos e fazer uma coisa. diz-me, Agora, vamos aqui pôr. Pessoal, a gente está aqui indeciso o primeiro e o segundo. yeah, Digam-nos em que lugar é que deve ficar. Primeiro ou em segundo, na vossa opinião? deem-nos a vossa opinião. Deem-nos a vossa opinião. Eu depois vou pôr a lista e eu meto os dois em primeiro e segundo, não há problema. Ok. Ok? Mas deem-nos a vossa opinião. Mandem os. Metam depois nos comentários aí do vídeo, mandem aí para o nosso e-mail, O que digam-nos, é que vocês cheguem a acham? essa informação. O que é que vocês acham? Deve ficar em primeiro ou deve ficar em Ouça, segundo? de qualquer das maneiras, um jogo então que vai sair do nosso top 5 será o Nidavellir, O o Nida nosso jogo Valir de vai Binding, sair. que é uma Exatamente. pena, mas pronto. É isto, a vida é isto, é a vida a É acontecer isto. É e isto. A os seguir jogos só têm de tem que aparecer. matar o Obsession. Só a seguir. Exatamente, que é o César está de certo para tirar dali. Ah, para quem quiser ter acesso à nossa lista completa, em breve iremos postar no link a nossa lista completa de jogos. Neste momento temos 8 jogos, contando já com o azul, sendo que a lista temos o Takano com o azul empatados entre o primeiro e o segundo lugar. Vamos deixar o público decidir e saber a vossa opinião. Depois vamos ter o Downforce em terceiro, Dice Hospital em quarto lugar e Obsession em quinto. Sendo que depois perdidos nos catacumbas da nossa análise temos Nidavellir, da Castles of Burgundy e em último lugar, eu gosto de deixar isto bem salientado, o Blood Rage. Não joguem este jogo, não joguem, malta, não façam isso. Não Não se joguem no ponham. Board Game Arena, não. Não joguem no Board Game Arena. De todo. E pronto, e sendo assim, depois então de termos aqui um possível primeiro lugar, está nas Sim, vossas mãos, pessoal. fazer Aqui como com o The mais um Voice, Above and liguem. Below com o azul, exatamente. Me liga, vai, né? Portanto, vamos passar para o nosso próprio segmento, em que vamos ver o que é que o Diogo desta vez. É o Diogo que nos vai dizer qual é que será a sua joia secreta desta semana. Bora lá. Joia secreta. Mais nada. Então, Diogo, diz-nos lá, mostra-nos, partilha a tua sabedoria. Que jogo é que tu tens hoje para nós que devemos de ver e andamos de olhos tapados? Para quem não sabe, o segmento já diz tudo, é a nossa joia secreta. É aquele jogo que não precisa de ser recente, não precisa de ser um jogo antigo, não. É um jogo que nós achamos que não é falado o suficiente no mundo do Exato. board game. É um jogo que passa despercebido e que muita gente olha para ele e não valoriza. E Oh, nem desta vez olha, nós andamos, nem nós olha, andamos, nós andamos a nem falar olha de para uma eles. Quer editora, dizer. é verdade. Nós andamos a falar de uma editora neste canal, neste episódio. Andamos a falar muito. Dissemos que eles lançaram muitos bons jogos na Lariacon. E eu venho trazer um jogo deles que realmente, para mim, é o meu jogo favorito deles a 2 jogadores, que é aqui esta perlazinha, que é o Holmes Sherlock versus Mycroft. É um jogo que passa completamente Sherlock despercebido. e Mycroft. E Né? Mycroft, desculpa. E Mycroft. É a E versão Minecraft, não Mycroft. é versus, está aqui, exatamente. É um jogo que passa completamente despercebido. Quem passa numa FNAC, numa loja de jogos, em qualquer coisa que passe, olha para ele e vê uma caixa tão pequenina como arte, meh, e então acaba por dizer: Não, não, senhor. Isto é um jogo de Diego Ibanez. É um jogo só para 2 jogadores, com uma média de 30 minutos e para jogadores com mais de 14 anos. E no que é que consiste este jogo? Nomeadamente, como o nome diz, um vai ser Sherlock, o outro vai ser Mycroft, e vamos tentar adquirir o maior número de pistas para resolver um caso. Como é que são estas pistas? Isto em termos gerais, o que é que acontece neste estilo de jogo? Isto é um worker placement, nós vamos ter, em que vamos ter worker placements que vamos ser ou o Sherlock ou o Mycroft e que vamos visitar as várias personagens do mundo de fantasia de Sherlock Holmes, que vão inicialmente vamos ter sempre 3 personagens, vamos ter sempre o Watson, a Mrs. Hudson e falta-me uma personagem, mas que vamos ter sempre disponíveis, e ao longo do tempo de jogo vão aparecendo novas personagens que são aleatórias e que vão nos dando poderes novos. Estes poderes vão nos permitindo adquirir cartas que vão ter números que vão de 1
a 9 e que ainda também tem jokers, tens cartas especiais e que no final do jogo a diferença entre de número de cartas que um jogador tiver para o outro vão ser o número de pistas que nós vamos ganhando. Nomeadamente, o César, por exemplo, tem 3 novos, eu tenho 5, por isso eu tenho mais 5, mais novos que o César, mas como ele tem 3, ele vai-me roubar esses 3. Eu só ganho 2 pistas desse número. E por aí fora. O sistema de pontos não é um bocado difícil até te adaptares. Mas é um jogo com muita interação. É um jogo do worker placement que vai influenciar muitas cartas que nós vamos biscando e depois tem uma premissa muito gira. À exceção daquelas 3 cartas iniciais, se 2 jogadores forem lá no mesmo turno, a carta vira, fica cansada e só volta a ser desvirada passado outro turno. Isto é, passa um turno em branco em que aquela carta pode ser super poderosa, mas foram lá abusar dela, por isso ela agora não tem nada para nos dar. É um sítio que vamos perder. E toda esta premissa depois inclui Tens de ter realmente muita atenção ao que o outro jogador também o que o está a outro jogador fazer está a fazer. É um para não se confronto entalarem um ao outro. literalmente Né? direto. Yeah, exatamente. E tens de estar com muita atenção ao jogo do outro jogador para saber, ok, ele tá a ir buscar muitas cartas de sets. Sabemos que há 7 cartas de sets, 9 cartas de 9, por aí. Ele já vai com 3 cartas de 7. Opa, e eu tenho 2. Ou eu começo a investir no set para lhe cortar a ele, ou eu vou investir nelas para adquirir mais pontos, ou vou investir noutra carta para fazer. Começas a ter opções muito difíceis ao longo do jogo que te vão influenciar muito o que é que fazes. Para além disso, os pontos de pistas que tu tens também são a moeda para fazer certas ações do jogo. Por exemplo, para mexeres o teu boneco, para ganhares mais bonecos, para fazeres mais coisas, para fazer opções especiais, etc. Então depois tens de perder, ok, eu estou disposto a perder 3 pontos de vitória para fazer esta ação, ou não, estes 3 pontos fazem mais falta do que eu quero fazer e quero fazer realmente isto. Como eu vos digo, isto para mim é um tesouro. É um jogo que eu só não jogo mais porque não posso. Não é um jogo simples de jogar, digo já, não é daqueles jogos, como estávamos a falar do Azul, que eu apresento a jogadores que nunca jogaram, não. Eu normalmente tenho tendência a jogar isto com jogadores moderados, entre aspas, Okay. que é um jogo que Ele até tá, aqui. que tem um peso de 1,81 neste Mas momento não é. no board. Não o diria que seria. Eu dou-lhe para aí um 2,5. Novamente, o sistema de peso completamente ao lado. Yeah. Eu dou-lhe para aí um 2,5, digo-te já 2,5, não é tão complexo como o Arnak, não é isso que eu estou a dizer, mas tens aqui muitas coisas, para Ok. decidir, tens muita coisa para tomar conta e tens muitos tokens para mexer. Pá, e o mais interessante para mim acaba por ser a aleatoriedade das cartas de ação que te vão aparecendo, um bocadinho agrícola. Vais ter Hum. 7 dias, que é o que vai acontecendo, e ao longo desses 7 dias vão-te aparecendo cartas novas, que nunca são iguais de jogo para jogo, que vão influenciar a tua estratégia de jogo para jogo e de jogador para jogador, que é o mais interessante. Porque uma jogada para ti vai defender completamente diferente. Ok, eu tenho esta carta, epá, mas tenho aquela carta que me permite buscar 7 pistas. Epá, mas o gajo também já lá está. Vou arriscar e vou perder essas 7 pistas, ou vou buscar outra que me permite tocar 3 pistas por 2 cartas que estão em cima da mesa para eu biscar. Começas a ter decisões aqui muito interessantes e é como eu te digo, a devir ter uma edição de colecionador chinesa, que eu quando fui lá ao edifício deles, que é toda em preta, que é lindíssima, mais bonita que esta, e essa é Ok. uma edição que eu um dia gostava de ter só pela questão de colecionador, porque é como eu te digo, este é um dos meus jogos favoritos, é o jogo se calhar dos jogos que eu tenho há mais tempo, é um jogo que na altura foi-me oferecido, tem um significado especial também porque foi oferecido pelo Devi, foi o primeiro jogo que a Devi me ofereceu, para fazermos a análise, vai já fazer uns Uhum. 7 anos, mas é um jogo que eu tenho, epá, que marca-me. Eles já lançaram muitos bons jogos para 2 jogadores, tens o Paris, tens o Aqualin, tens vários jogos, e mesmo eu tenho outros jogos, tenho o Seven Wonders Duel, tenho isto, mas não sei porque volto sempre a este quando quero alguma coisa mais com carne, para mexer, para Sim. jogar com o pessoal, volto sempre a isto. E pá, o jogo para mim tem mesmo qualquer coisa. Não sei se vocês já o jogaram, se não, se tu já o jogaste, César. Não, não. Conhecia a capa, já tinha olhado para a capa, pronto. Mas nunca o joguei, nem nunca aprofundei. Pronto. O facto de ser um jogo para 2 jogadores, apenas acaba por não despertar, às vezes, tanto o interesse, Claro, porque já há algum tempo que não jogo só com a minha mulher. Portanto, jogar a 2 é algo extremamente raro hoje em dia. Por isso acabo por nunca olhar para ele. Tenho alguns jogos desse género, mas foi porque joguei antigamente e acabaram por ficar. ir ficando aqui. Portanto, sim, mas eu conhecia a capa,
capa não era estranho, já tinha deparado com o jogo, mas parece-me realmente muito engraçado. É muito giro. E é como tu dizes, muita gente olha para a capa e é um dos jogos que já está à venda, tens 4, 5 juntos e isto tem muitos, se calhar não é. E o jogo é melhor do que a maior parte das pessoas pensa. A arte não é muito bonita, não é muita arte chamativa. Eu a arte das cartas em si até não acho desengraçada. Acho a capa, eu estava aqui a ver até isso. no BGG, há cartas de outros Capas, países sim. que são um bocadinho mais engraçadas, na minha Mais opinião. apelativas. Já, não sei se São um consegues bocadinho ver mais aquela apelativas. a toda preta para mim é lindíssima. Não, vejo aqui uma em que tem castanho, parece tipo um livro de notas. A Não sei se isto edição, é. a edição Eu vejo francesa, aqui há que de é uma ver. cover. E depois tens outro, que é a edição chinesa, que também tem uma arte, pronto, um bocadinho mais estranha. Mas A edição francesa também é toda preta, que é muito gira, que eu gosto. Ok. Não tenho aqui, pelo menos no site do BGG não aparece Olha, a capa dele. onde eu estou, vai a versões mesmo. Ok, Já, quando tiveres tempo, depois vai lá, baixa ok, versões. ok, depois Mas pronto, vou ver as versões. é Ok. o menino que eu tenho para vos apresentar. Queria saber a vossa opinião do pessoal que está-nos a ouvir. Se realmente já jogaram, se não, o que é que vocês acham? Se fica na vossa coleção, se não. Que uma coisa é verdade, eu não o vejo muito à venda em jogos de segunda mão, graças a Deus. Não sei se é porque não o compram, não sei se é porque gostaram mesmo dele, mas queria saber a vossa opinião. O que é que vocês acham, se não, se gostam do jogo, se já o jogaram ou se nunca jogaram e ficaram com curiosidade. Deixem aí a vossa opinião. Sim, senhora, muito bom. Mais uma grande sugestão pelo nosso grande Diogo. As suas sugestões são sempre muito interessantes. Acho que são Nossa. sempre jogos que realmente a malta. Eu, pelo menos, lá está. Este é capaz de ter sido daqueles que eu já ouvi mais. É. Ouvi, parei-me dele, com ele. Viste-o, Ah, mas não o apreciaste, como tu disseste muito bem. Viste, mas não exatamente. conhecias. Não o conhecia. Por isso, lá está, também não é um tema propriamente que me puxo, é engraçado, mas não é um tema daqueles temas que mais me puxaram, por É. isso. Mas lá está, malta, aqui tem mais uma sugestão. E como o nosso chocolate da Páscoa, como as nossas amêndoas na nossa boca, tudo o que é bom acaba depressa, não é, E meus derrete, amigos? Pois é, estiveram a ouvir então o leve. nosso podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, com o grande, o enorme, o César Mendes, o pintor de meia-noite, e comigo, Diogo Trindade, o vosso humilde servo neste podcast. Gostaríamos de saber a vossa opinião, o que é que vocês acharam deste episódio, qual é que foi a vossa experiência na LiriaCon, que momento memorável é que vocês gostavam de partilhar. Eu vou sempre lembrar-me daquele jogo, então, de dar uma volta de avanço aos grandes da DICE Cultural, mas pronto, isso sou eu. Se gostam do azul, se já o jogaram, se não, se têm alguma curiosidade nos outros azuis, como eu tenho, e em que lugar então gostariam de ver o azul. E estamos a contar convosco para Exatamente. ficar decidido para o próximo episódio. Exatamente, por isso. Deixem as vossas respostas sempre no Facebook da DICE Cultural ou no nosso WhatsApp para continuarmos lá a nossa conversa. Também podem utilizar o mail para deixar então as vossas opiniões, ideias, feedbacks, comentários, cartas de amor, o que vocês quiserem. Nós estamos disponíveis para isso. Se gostaram então deste nosso episódio, não se esqueçam de subscrever para estarem sempre em cima dos assuntos mais do board game. E aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito, mas mesmo muito conteúdo que é escrito ou em vídeo. Por isso sigam-nos no site da DICE Cultural, tem lá os links das nossas redes sociais e dos nossos parceiros. César, queres deixar mais alguma coisa? Epá, quero deixar mais uma coisa que estava, pá, que o pessoal, pronto, sabem o que é que não derrete? Papai. Papai, Papai não papai, derrete. Não é como o papai, chocolate. Papai está cá, sempre. A gente vai massacrar o e Marco não se agora esqueçam, até. se virem o Marco, peçam-lhe, Marco, já explicaste papai hoje? Se não explicaste, explica-me, que ele vai gostar, garanto-vos que ele vai gostar muito. Vamos pôr o Principalmente, Marco a jogar em todas as convenções que o Marco for. Vamos pôr o Marco a jogar o papai. eu ia fazer um desafio ao pessoal que nos ouve. Segundas e sextas, segundas na gameplay, sextas em Oeiras, peçam ao Marco para jogar um papai. Ele quer, acreditem, ele quer. Não é nada. Não se esqueçam então e não percam o nosso próximo episódio com a nossa equipa do costume, porque nós vamos estar cá sempre para vocês. Mais Um bom nada. fim. Obrigado, Até à pessoal. Até próxima. à próxima. Grande abraço.